Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Rato domina para o time do São Paulo, já sai jogando pelo seu campo de defesa, pelo setor de esquerda, vem com toque de bola com Alan Franco. Alan Franco domina para o time do tricolor do Morumbi, para ser jogando no campo de retaguarda, faz o break, tenta o toque no meio para Pablo Maia. Domina para o time do São Paulo, vem para a finta em cima da marcação no primeiro recorde novamente o São Paulo. Alisson, ele prendeu o lance, vai para a finta, tenta o toque de bola, Coutinho, a faixa do São Paulo passa em cima do número, a bola volta no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, Coutinho novamente, recolhe o time do São Paulo para ser jogando com Alan Franco. Ele domina, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda, solta a jogada, tenta o finto, o time do São Paulo para descer, pede a jogada, o Wellington perdeu o lance, aperta o time do Mirassol, vem para cima do São Paulo, o árbitro para, tá marcando a falta do Pablo Maia, falta meia direita, campo de ataque para o time do Mirassol bater. E com menos de 1 minuto de jogo, né, Ulisses? O Pablo Maia já atropela por ali o camisa 9, o Mário Sérgio, que dominava a bola, foi atropelado pelo volante do São Paulo, que reclama bastante com a arbitragem, já tem o primeiro bate-boca entre o árbitro e os jogadores do São Paulo, falta para o Mirassol, intermediária, lado direito, vem bola na área do tricolor paulista. É falta para o time do São Paulo bater, do Mirassol bater contra o São Paulo pela direita do campo de ataque. Falta para o time do Mirassol cobrar. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Mirassol bater. É pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança. Fernandinho pede passagem. Sai Fernandinho, vai para a entrada da grande área. O árbitro bate boca com os jogadores do São Paulo. Agora foi a vez do Alisson. É falta para o time do Mirassol bater pela direita do campo de ataque. Vem lançamento dentro da grande área. No alto, sai para fazer a defesa. Rafael domina para o time do São Paulo e sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende a jogada, vai para o toque de bola pelo setor intermediário com Rato. Rato escapa da marcação do primeiro. Já fica no chão, tá tomando a falta, tá parado o jogo. Fernandinho faz falta nele. É falta para o time do São Paulo bater pela meia direita do campo de defesa e sair jogando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectado com o futuro. A para volta pelo setor de esquerda, vem pro toque, Rato domina para meio de campo para Alisson, Alisson abre para Pablo Maia, domina pro time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola com Wellington, Wellington prendeu pro time do São Paulo, estica a jogada para o comando de ataque, tentou buscar novamente Ferreirinha, ele volta para Wellington, sai jogando o São Paulo no campo de defesa. Domina o tricolor, é com Diego Costa, ele prende a jogada pelo campo de retaguarda, vai para o toque de bola para Alan Franco, que abre para Wellington, Wellington tenta o levantamento para o comando de ataque para Ferreirinha na velocidade, ele vai correr para tentar chegar, vai para cima, Ferreirinha muito rápido, chega na bola, Ferreirinha Sgarbi, domina pelo comando de ataque, vai para a finta da marcação, prendeu na zaga central, tentou o toque de bola, Gasal, afasta o perigo, tira para o time do Mirassol, vem para cortar do campo de defesa, domina mais o árbitro, já vinha paralisado, marcado, saída de bola que pertence ao time do Mirassol, tá parado o jogo, bola para o Mirassol bater pelo seu campo de defesa, acabou marcando a falta o árbitro aí do Vale. Exatamente, né? E no caso a terceira do jogo, a segunda do São Paulo, campo de defesa para o time do Mirassol. Pela primeira vez o São Paulo passou ali da primeira metade do campo e agora o próprio Galopo ali orientando os companheiros no primeiro momento. Jogo empatado, tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse braspress.com. E deveria para o campo de ataque, tenta descer o time do Mirassol. A bola foi chuta para Fernandinho. Prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, dá o tapa na bola, partiu para a linha de fundo. O Rato vem para a marcação, toca na dividida no corpo com Fernandinho. Fernandinho toca na bola, põe para fora. Em tiro de meta para o time do São Paulo. Bater tiro de meta para o São Paulo cobrar. Venha vibrar com preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda Atacado. Aí tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta pro time do São Paulo bater. Se posiciona para bater o tiro de meta, Rafael. Ele vem para a bola, soltou pela direita no campo de defesa, abriu pro toque de bola, Coutinho novamente com Diego Costa para Alisson pelo meio de campo, cochilou, perdeu a bola, volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Mirassol, a abertura vem à frente no comando de ataque para Gabriel. Ele prendeu, aperta o São Paulo. Caleri ganhou, se soltar na esquerda tem Ferreirinha, tocou atrás, Ferreirinha, Sgarbi domina. Ele vem para fintar na marcação no primeiro, balançou Ferreirinha, soltou na grande área para Caleri, chegou na bola, evita a saída na linha de fundo, ganha o lance, volta a jogada na esquerda para Wellington. Wellington domina para Ferreirinha, Ferreirinha domina, tem aberto o Alisson pelo meio de campo, domina pelo comando de ataque, Diego Costa está aberto aqui na direita, abertura vem para ele, recolhe a jogada, Diego Costa estica a jogada para Rato, Rato domina pelo setor de direita, ele vem para a finta, tenta o toque de bola, solta, bate no zagueiro, volta para Diego Costa, recomeça o São Paulo com campo de defesa, domina na sua zaga central, sai tocando bola o time do tricolor com Ferrarese, ele domina para o time do São
Paulo vai para o toque de bola, Coutinho voltou para o setor de esquerda, campo de defesa, arma a jogada novamente com Alan Franco dominou, prendeu novamente para Ferreirinha, inverte a jogada para Diego Costa, ele domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando pela direita, põe a bola para fora, dá um tapa na bola, esdrúxulo, põe para fora, Diego Costa, é lateral para o time do Mirassol, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor brasileiro. Wagner Racing tá ligado, RB Racing, curtindo o sonsaço Bandeirantes em Tremembé. Obrigado pelo carinho da sintonia na Floradas da Serra. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do São Paulo. Abertura pelo setor de esquerda, vento de color do Morumbi, domina pelo comando de ataque. O Wellington vai para a finta, volta, jogada novamente no campo de defesa com Alan Franco. Vai rasga para o São Paulo. Mirassol tenta apertar, o São Paulo sai jogando. Ferreirinha dá o toque de bola, Coutinho no meio de campo. Alisson erra de novo. Ela volta no toque de bola, Coutinho no meio do time do Mirassol. Domina no campo de retaguarda, a bola muito mal tocada. Ganhou São Paulo. Ferreirinha dominou, deu boa bola para Caleri, tirou do zagueiro. Adianta demais. O Muralha sai para fazer a defesa numa boa pontada do tricolor do Morumbi aí do Vale. É a segunda vez que o Ferreirinha tenta servir o Caleri. Dessa vez colocou a bola nos pés do atacante do São Paulo, que invadiu a grande área, fez o corte, mas a bola acaba saindo do controle dele. Fica com o Muralha, que estava ligadão no lance. O São Paulo chega por enquanto 0-0. Cláudio Zaidan, sem jogado o seu jogo, Zaidan. Bom, e conforme esperado aí, o Carpini faz os dois esquemas dependendo da situação do jogo, né? O Diego é que está pela direita, Ferrarese pelo meio, é o correto. Ferrarese é muito lento para jogar aberto na lateral. Mas quando o São Paulo é atacado, o Wellington Rato volta. E aí ele passa a ter 5 ali com o Wellington de um lado e o Wellington Rato do outro lado. Então o São Paulo está bem organizado na sua defesa, mesmo com o Diego muitas vezes abrindo aqui pela direita como lateral, Luiz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Já domina no toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Tenta descer o time do São Paulo. A bola foi solta para Rato. Rato domina com dificuldades, mas ela sai. É gramado sintético aí ou não? Não, né? Gramado Mas é normal. bonito o gramado, hein? Sim, o gramado bem preservado. Aliás, estádio lotado, né? José Maria de Campos Maia, hoje lotado, 15 mil pessoas mais ou menos para acompanhar esse São Paulo e Mirassol. É bola no campo de retaguarda para sair jogando. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho novamente. Domina o time do Mirassol pela direita, vem com o Rodrigo. Rodrigo prende na zaga central, volta para Gasal. Gasal domina, vem para a finta, faz o break, prefere voltar a jogada até o toque de bola com o Muralha. Muralha domina pela direita, abriu para Rodrigo. Rodrigo domina pelo campo de defesa para o time do Mirassol e sai jogando. Domina o Mirassol para ser para o jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Paulinho Paulinho tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola, Coutinho no setor intermediário, domina novamente o time do Mirassol, tentou o toque de bola, se atrapalha. Fernandinho põe para fora, lateral gratuito para o São Paulo bater pela direita, campo de defesa. É bola no campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, vai tentar o toque de bola, Coutinho, o time do São Paulo sai jogando curto pelo seu campo de retaguarda, domina o time do tricolor do Morumbi, você ligado no microfone da Bandeirantes. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, já domina a bola, prendeu Alan Franco domina na zaga central, solta a jogada, Coutinho na intermediária, domina o time do São Paulo, o lançamento foi feito pelo setor de esquerda, câmara ataque para Rato, Rato domina, abre para Diego Costa prendeu, inverteu, devolveu para Alan Franco, tá aberto na esquerda, Ferrarese, domina novamente Alan Franco, desce com a bola dominada, Ferrarese pediu, lançamento vem do Alan Franco no comando de ataque, é pro Ferreirinha, tentou chegar na boca do gol, afasta o zagueiro, tira na bola, ela volta novamente no toque de bola, Coutinho com o Rodrigo, ele prende pro time do Mirassol, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, domina o Mirassol, a bola foi solta para Fernandinho domina, vai para cima da marcação do Diego Costa, ele balança, se aproxima da grande área, já vem outro para marcado, aperta, Rato tentou ganhar, Fernandinho voltou, recuou para Varley prendeu camisa 28 do Mirassol, ele prende pelo campo de defesa, está jogando com o Luiz Otávio, ele domina para o time do Mirassol, para Gasal já prende pela direita para Rodrigo, ele prefere fazer o break, Gasal ainda com posse de bola, tentou soltar na frente no comando de ataque, vai para a finta, tenta, recolhe no comando de ataque, aperta o São Paulo para ser jogando, Fernandinho pede falta, o árbitro manda seguir, a bola volta com o time do São Paulo para ser jogando pelo comando de ataque, Rato tenta o tapa na bola, não consegue, é na volta com o Mirassol que vai ser jogando no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca.
Ademir Amigini tá ligado no microfone. Bandeirantes Amigini curtindo o Sonsaço. Bandeirantes Luiz Carlos, obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando, 10 minutos, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão, segunda rodada. Nesta primeira fase, lembrando que as equipes não jogam dentro do mesmo grupo. Elas jogam contra os outros grupos, são 12 rodadas. Na primeira fase, os 2 melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase. Aí eles se enfrentam. O primeiro joga contra o segundo dentro do próprio grupo. Agora não jogam dentro do próprio grupo, só fora do grupo. 12 rodadas na primeira fase do Paulista. Estamos na segunda. Girando o placar do Campeonato Paulista. Continua em Mirassol para você. Vem para o jogo. Ferreirinha lançado. Grande área, girou, pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Continua pra você, Mirassol 0, São Paulo também 0. Alô, Ortega. Ulisses, mais tarde, às 9h30 da noite, Água Santa recebe o Botafogo pela segunda rodada do Campeonato Paulista na Arena Inamar, em Diadema. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Mirassol, sai bem do gol. Rafael com o pé para tirar para o time do São Paulo. Ela aqui no setor intermediário, volta na quarta zaga, tenta ser jogando Luiz Otávio, prende para o time do Mirassol, sai jogando pelo seu campo de defesa, abre o lance à frente do comando de ataque. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, soltou para Varley, Varley dominou, estica na esquerda, cá para ataque, bom toque de bola para Fernandinho, Fernandinho prende para o Mirassol, tenta a finta, perde o lance. A bola volta com o time do São Paulo, que sai jogando no campo de defesa, vem por toque, por trás vem Fernandinho, canhotou, ganhar do Diego Costa, ganha lateral, Fernandinho toca por último na bola, é lateral. Tá parado o jogo. E depois do bote do Diego Costa, né? Ele consegue roubar a bola ali, muita marcação em cima do Fernandinho, jogador do Mirassol, camisa 7, que tenta pressionar a defesa do São Paulo, por enquanto tudo igual, 0-0. A bola volta do campo de ataque, recolhe novamente, tenta o toque de bola novamente o time do São Paulo, domínio do campo de defesa, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Mirassol, aperta a bola, volta para Rafael. É bola do campo de defesa. Tá parado o jogo, bola pro São Paulo. Dominou São Paulo, vem pro campo de ataque o tricolor do Morumbi. A bola foi solta à frente do domínio, já prendeu, recolheu Caleri. Ele balança em frente à marcação no primeiro, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. Domínio do campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação, tentou o toque de bola curto novamente no setor intermediário. A abertura foi feita à frente, tentou o toque de bola, tentou o domínio, tentou bater novamente no campo de ataque, tentou o toque de bola, recolhe o time do São Paulo pra sair jogando. Domina novamente, vem pra finta em cima da marcação, recolheu o time do tricolor. A abertura Ferreirinha pediu para, foi solta à frente do comando de ataque, prende, a abertura vem pela direita do campo de ataque, tá continua de lateral atacando o Diego Costa, ele vai para finta, deu toque de bola à frente do peito, domina o time do São Paulo, tenta descer curtinho na intermediária, lançamento do Rato, Rato prendeu, vem cruzamento na grande área em cima do zagueiro, lateral pro time do São Paulo, bateu pela direita do campo de ataque. E agora fica orientando ali o Gabriel, né? Um dos mais experientes jogadores da equipe do Mirassol, capitão do time. Ele faz o corte, orienta a defesa, porque o São Paulo chega e tenta encontrar espaço para marcar o primeiro. A bola volta do campo de retaguarda, sai jogando o São Paulo, o lançamento foi feito na direita do campo de ataque pro Rato, tentou chegar na bola, antes dele vem de cabeça, Varley, põe pra linha de lado, lateral pro time do São Paulo bater, motopeças com qualidade e segurança, tem que ser da Cata, sabe por que era? Porque é na Cata e tudo azul pela frente, é na Cata Brasil, aqui tá parado o jogo, tá marcado, escanteio novamente pro time do São Paulo bater, escanteio pro time do São Paulo cobrar, se posiciona pra cobrança, o árbitro acabou saindo dando lateral, a bola saiu rente à linha de fundo, mas deu lateral. Volta no toque de bola, tenta ganhar o time do São Paulo, vem pro toque curtinho com Ferreirinha, ele domina do campo de ataque, solta a jogada pelo setor de esquerda, abre o lance à frente do comando para Alan Franco domina, empurra a jogada para o comando de ataque, para Ferreirinha, abriu pela direita do campo de ataque para Rato, abriu com passo, Rato levantou na boca do gol, vem bem Luiz Otávio para tirar, lateral para o São Paulo, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o São Paulo cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, aperta o time do Mirassol, quica no setor intermediário, afasta o tricolor do Morumbi, para volta do toque de bola para ser jogando. Domínio São Paulo, vem para a finta com o Alisson, ele prende o lance, prefere voltar do campo de defesa lá atrás, do campo de retaguarda, vem para o toque de bola, Coutinho novamente, a bola volta no campo de retaguarda, vem para a finta, mandar um forte abraço para o Mauro Betting, torcedor do time do São Paulo, ligado no microfone Bandeirantes
Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta descer o tricolor do Morumbi para ser jogando no campo de retaguarda. Recomeça o São Paulo, 14h30, 0-0. Mirassol e São Paulo e Mirassol. Zaidan, e o jogo? São Paulo um pouco melhor, fica mais com a bola, né? Mas não conseguiu nenhum lance realmente perigoso. Como o time tem 5 no meio campo, que o Rato também tem funções defensivas, o Ferreira não joga como no Grêmio, ponta aberto. Ele está fazendo uma dupla de ataque com o Caleri, ainda tentando encontrar a melhor posição em campo. Você falou em abraço para Mauro Betting, um abraço também para o grande Otávio Muniz, está viajando, ouvindo a Bandeirantes, mandou uma saudação especial para você. E lembrou que o Brasil ficou fora, foi dos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona, quando aquele timaço que a seleção brasileira conseguiu montar não se classificou para os jogos lá na Catalunha, né, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Do meio do campo de ataque, tenta descer o Mirassol, a bola foi solta à frente, é verdade, lá na Catalunha ficou fora o Brasil, uma pena, né? É na volta do campo de retaguarda, o time do São Paulo brasileiro jogando, o tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere para você conferir exatamente 15 minutos de bola rolando 15. É o primeiro tempo de jogo girando o placar do Paulistão. Primeira fase, hein? É a segunda rodada de 12. Continua em Mirassol, Mirassol 0, São Paulo 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Ortega. Ulisses, na estreia do Brasil no torneio pré-olímpico, venceu a seleção da Bolívia pelo placar de 1-0, gol de Hendrick aos 3 minutos do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro vem pro toque de bola, Ferreirinha tentou o domínio, tomou um chega. E tomou uma chegada o Ferreirinha que eu vou dizer pra você, falta pra amarelo, hein? Foi falta do Ferreirão no Ferreirinha, né? Porque o lateral direito, Rodrigo Ferreira, ele chega por baixo, acaba derrubando o camisa 47 do São Paulo e de fato, né? Dá pra mostrar o cartão amarelo pra ele, pode ser o primeiro momento de perigo do São Paulo no jogo, bola parada, Ferreirinha sofreu a falta. Igor Fernandes está ligado no microfone Bandeirantes em Paysandu, no Paraná. Obrigado pelo carinho da sintonia com a mamãe Zilda. Dona Zilda, forte abraço para você. Alô, Carlos Campos, Iracemápolis, São Paulo, ligado. Obrigado, forte abraço para você, tia. Alô, Alexandre Press. Obrigado pela audiência, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para o São Paulo, partiu para a bola. Levantamento do Alan Franco na grande área. O toque de cabeça vai para fora. Ficou se lamentando muito. Ferrarese queria fazer o gol. O Gato sobe livre de marcação. O Galopo põe para a linha de fundo. E não é alto, né? Jogador baixo, inclusive foi o artilheiro do último Campeonato Paulista com 8 gols, antes de se machucar contra a equipe do Água Santa. Tá voltando entre os titulares, aparece na grande área como fator surpresa, cabeçada por cima, leva perigo São Paulo, 0-0. Pedro Paulo, Thiago Neme em Araraquara, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, Edson Ferreira na minha querida Araçatuba, ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Maurinho Domingos do Santos, tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Torcendo pra Ferrinha, a bola volta do campo de ataque, tá parado o jogo, manual para a equipe do São Paulo, bater pela direita no campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, 17, vamos chegando a 18 de bola, rolando o placar do jogo 0-0, a bola volta do toque de bola, tentando descer o time do São Paulo, o lançamento vem pelo setor de esquerda do campo de ataque, o tricolor domina, na finta domina o Wellington, ele prende a jogada, tentou levar para a linha de fundo, deu para Ferreirinha, Ferreirinha balança em frente à marcação no primeiro tempo, o drible, balançou o Ferreirinha, tenta o toque de bola, volta para o Wellington, abriu o compasso, cruzou, levantou no boca do gol, zagueirão tirou, tira mal na sequência, Gasal corrigiu, Luiz Otávio errou feio, o Gasal chegou metendo para a linha de fundo, escanteio São Paulo direita. Impressionante como ele não consegue cortar essa bola, e aí o São Paulo poderia ter se aproveitado desse lance, porque o corte foi completamente equivocado, o Gasal teve que fazer o serviço sujo por ali, escanteio São Paulo, primeiro do jogo para o tricolor, Rato cobra. Escanteio para o time do São Paulo, bater pela direita, o primeiro do jogo, como disse bem o do Vale. Escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de direita do campo de ataque, placar do jogo continua 0-0. Escanteio cobrado, vem Rato para a bola, partiu perto esquerda da bola, levantou na boca do gol, subiu de cabeça bem para tirar dali de qualquer maneira. Recolhe Mário Sérgio, corta, tira para volta com o time do São Paulo, domina, tenta, finta em cima da marcação, Ferreirinha uma, duas vezes, perde o lance, a bola volta com a equipe do tricolor que sai jogando pelo seu campo de ataque, inverteu muito bem Alisson, a jogada pelo setor de esquerda, soltou no toque de bola,
contigo novamente. Recolhe Ferrarese, solta pela esquerda para Wellington. Wellington passa, vai para o toque de bola para Ferreira. Ferreirinho domina novamente, voltou no campo de ataque para Ferrarese. Domina para o time do São Paulo, vai para o toque de bola Coutinho. Abriu para Alisson. Alisson domina pelo setor de meia direito do campo de ataque. Tenta descer o São Paulo. Pablo Maia lança, abre a jogada da esquerda para Wellington. Wellington domina para o time do São Paulo, dá o tapa na bola, levou para a linha de fundo. Vem cruzado na área, levantou na boca do gol. Tira a mão, Gasal. Ele enche o pé, a bola toma o caminho do gol, mas sobe demais, vai embora para a linha de fundo. Escanteio, São Paulo. E de novo o corte não sai como ele gostaria, né? A bola acaba espirrando por ali, vai pela linha de fundo, impressionante. E o São Paulo no segundo escanteio tenta o primeiro. Wellington Rato novamente cobra. Você comigo no Futebol Bandeirantes, Luiz Carlos Alves Cruz, obrigado, boa noite para você, obrigado pelo carinho da audiência. Escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, alô Antônia Maria Miranda, obrigado pela audiência em Campo Limpo, Jundiaí, se posiciona novamente, Campo Limpo Paulista, escanteio para o time do São Paulo, bater, vem para a cobrança de bola, vem para a bola Ferreira, ele vai para o levantamento, Rato também na bola, Rato soltou o rolo, abriu de esquerda para Ferreira, para Rato, abriu na entrada da grande área, cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro, cruzamento do Ferreira, tira o zagueiro dali para a volta. Volta no toque de bola com o time do São Paulo, tentando bola com o time Wellington, a bola aqui no setor intermediário, volta para o Wellington, tentou a cabeçada, seria bom lance, seria no toque de bola com o time de Carelli, aperta o São Paulo, vem para dar combate no campo de ataque, abertura pelo setor de esquerda, vem com o Galopo tenta o toque de bola, volta com o time pela direita, domina o time do tricolor do Morumbi, abertura vem novamente para Galopo domina pelo comando de ataque, vai para a finta, faz o break, tenta o toque de bola, sai jogando para o time do São Paulo, atrás do campo de defesa com o Diego Costa, que domina e sai para o jogo. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta no Sicredi. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente. Caleri subiu de cabeça para ganhar, não consegue. A bola volta com o time do São Paulo. Domina pela meio direito no campo de ataque. Galopo prendeu. Lindo lance para Ferreirinha. Se dominar, boa. Tentou o domínio. Chegou lá na direita para tirar. Afasta de qualquer maneira na direita. Rodrigo. Ele põe para fora. É lateral para o time do São Paulo. Bater Ferreirinha. Domina. Vem para o toque de bola. Solta. Curta o time do tricolor do Morumbi. A abertura foi feita à frente. Vem São Paulo. Dominou Pablo Maia. Lindo lance à frente. Estica perto. Tira da linha na direita. Rodrigo volta novamente no comando de ataque. Apertou Ferreirinha para o São Paulo. Cruzou em cima do zagueiro. Ela volta com o time do tricolor, só dá tricolor do jogo. A abertura do comando de ataque é pela meia direita do campo de ataque, vem com o Diego Costa prendeu, lançamento na linha de fundo, é muito bom, domina o São Paulo para Rato dominou, balançou de um lado a outro, ameaçou cruzar, não cruzou, voltou Rato, soltou a entrada da grande área, lindo lance para Pablo Maia, ele bate bem, tentou bater, tira de cabeça, desvia de cabeça Gasal, ele manda para a linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo bater. Depois de uma boa visão do próprio Diego Costa, né, que consegue achar o Wellington Rato, e aí na sobra do lance o Pablo Maia de fora da área tenta arriscar o chute, o Gasal agora faz o corte providencial, mais um escanteio São Paulo, Wellington Rato e Ferreirinha na bola. Wellington Rato vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo. Ferreirinha também, placar do jogo, continua 0-0, 22 jogados, primeiro tempo de jogo. Rato bateu o escanteio, levantou a primeira trave, desvio para a segunda, errou o toque de bola. Não era bola para chutar não, Galopo. Era para tentar o domínio, ele encheu o pé, errou tudo, pôs para a linha de fundo, tiro de meta para o Mirassol. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 jogados para você, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua em Mirassol. Mirassol 0. São Paulo também 0. E aí, Ortega? Ulisses, com esse empate parcial, São Paulo fica na primeira colocação do grupo D com 4 pontos. Já o Mirassol fica em segundo com 2 no grupo C. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer o Mirassol, não consegue. Alisson fica com a sobra. Ele faz o break mais perde para Fernandinho. Fernandinho ganha o lance para o time do Mirassol, tenta descer pelo setor de esquerda, já passou Varley. A abertura vem para Varley, pode devolver para Fernandinho. Preferiu o toque de bola curto com Gabriel. Gabriel domina, aperta o time do São Paulo no bate-rebate, a bola sai. Lateral para o São Paulo bater, Galopo na dividida, ganha lateral para o São Paulo bater pela direita do campo de ataque. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Estrelabet.com. Pois não, Zaidan. Bom, está todo mundo aí longe da melhor forma, né? Os 22, isso é óbvio. Mas é impressionante como o Galopo dá opção na série de bola. Zagueiro pega a bola, os 3 zagueiros do São Paulo.
você tem 5 no meio campo e ele é o cara que se movimenta. Alisson, Pablo Maia, é só levantar a cabeça eles vão ver o Galopo preparado para receber o passe. Então um jogador que em melhores condições físicas, ele ficou um ano parado. Esse cara pode ser muito útil no esquema do Carpini, viu, Ulisses? José Roberto de Azevedo, ligado na Bandeirantes, fique ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Toma uma aguinha com açúcar, hein? Pra melhorar a vida, vamos sorrir pra vida. Anderson Barbosa também tá ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço pra você do Guarujá. Alô, Sueli Mota, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor Porto Tricolor. Wellington também, Sebeiro, tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta do toque de bola Coutinho. Rapaziada, acalmem o José Roberto de Azevedo aí, acalmem ele. Tá muito tenso hoje o garoto. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no tanque de bola para ser jogando novamente. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem, tricolor. Domina o time do São Paulo, vai para o toque de bola na sua zaga central. Abertura vem pelo setor de esquerda, tenta Diego Costa. Ele prende a jogada, voltou para Alan Franco. Domina para o time do São Paulo, rasga a frente, levanta para o comando de ataque. Tenta chegar ao tricolor do Morumbi, não consegue. Ferrarese tirou, a bola voltou para Galopo. Galopo prendeu, empurra a jogada para Alan Franco. Domina para o time do São Paulo, vai para a finta da marcação. Voltou jogada no campo de defesa, sai jogando novamente o time do São Paulo. Recolhe no campo de retaguarda com Galopo. Galopo prende, erga a cabeça, ameaça o levantamento à frente pelo comando de ataque. Vem para o toque de bola, já pede no comando. Galopo tentou o passe de bola, explora a marcação e ganha lateral. Lateral novamente para o time do São Paulo. Bater pela esquerda, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Alô, bola, Malufinho, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação novamente. O time tenta descer pelo setor de esquerda. Aperta o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente do comando de ataque. Tentou o toque de bola contigo novamente no setor de meio de campo. Já domina, vem pra finta, prende a jogada contigo. O time do tricolor ganha a jogada curta, mas com falta. O árbitro tá parando, tá marcando a falta do Galopo. Exatamente, no meio campo ali em cima do Gabriel, né? A arbitragem acaba pegando justamente o toque de mão, marca a falta, por enquanto tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. E já domina o time do Mirassol para ser jogando no campo de defesa. Cláudio Zaidan, tá gostando do jogo? 26 jogados e o jogo, Zaidan? Não é um jogaço brilhante, emocionante. Não, São Paulo é melhor, fica mais com a bola. Mas ainda há uma certa confusão de posicionamento. Você percebe que o Ferreirinha, quando ele está aberto na esquerda, ele está em casa. Quando ele tem de se aproximar do Caleri, ele não sabe muito como é que ele faz o posicionamento, como é que ele espera o passe, como é que ele tenta a tabela. Está meio perdido. O São Paulo um pouco melhor no jogo, mas lance bom, emocionante, nada até aqui. É bola no campo de retaguarda, vem para o toque de bola para ser jogando o time do São Paulo. Domínio do campo de ataque, bola foi solta à frente, recolhe a jogada, Alisson inverte a jogada lá do outro lado, tentou para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de ataque. Tocou na esquerda para Ferreirinha. Ferreirinha já domina, limpa a jogada, vem para a finta em cima da marcação do primeiro. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro é Sil Brasil. E já domina pelo seu campo de ataque. O time do São Paulo tenta descer pelo setor de esquerda novamente com Alan Franco. Alan Franco já domina pelo seu campo de retaguarda. Vai para a finta em cima da marcação do primeiro. Ele prende o lance, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Carlos Campos ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, tenta descer novamente Ferreira. Domina a Ferreirinha para o São Paulo, tentou cruzado, foi travado. Chegou bem Gasal, ele tira, põe para a linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo, bater na esquerda. Na ótima dobradinha com o Wellington pelo lado esquerdo, né? Toque de calcanhar do Ferreirinha, ele corre, recebe novamente, tenta o cruzamento, essa bola desviada, mais um escanteio para o São Paulo, quarto, Wellington Rato e o próprio Ferreirinha já por ali. É bola no campo de ataque, escanteio, Wellington Rato vem para bater para o time do São Paulo, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, e vem para o jogo Rato, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, 0-0 é o placar do jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil, escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, 0-0, repito para você, lançamento vem para dentro da grande área, escanteio para o time do São Paulo, bater, placar de 0-0, 29, primeiro tempo de jogo, tem escanteio novamente, o time do São Paulo, Rato na bola, o árbitro vai lá, conversa com os jogadores dentro da grande área, escanteio
escanteio pro time do São Paulo, bater de esquerda, vem pra cobrança, Rato partiu pra bola, bateu, levantou no boca do gol, o toque de cabeça pro meio, vem pra tirar, mas o Bandeira já parou. E o árbitro viu empurrão, nem marcou falta. Exatamente. Pro time do Mirassol, Batera. Ele faz o sinal ali com as mãos, né, de empurrão, acaba anulando que poderia ser um lance de ataque do São Paulo, depois da cobrança do escanteio, acabou pegando ali o Alan Franco, né, se chocando com o jogador da equipe do Mirassol. Falta marcada, por enquanto tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Se posiciona o Mirassol, tenta descer do campo de ataque. A bola vai voltar para Caleri. Pôs o corpo à frente. A bola tocada para trás. Domina, sai jogando Muralha do seu campo de defesa. Recolhe Muralha, vem para frente. Ele tenta o toque de bola para ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Se tá na sua vida, tá no Tenda. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 30 jogados do primeiro tempo de jogo. Girando o placar do Paulistão. Segunda rodada de 12 na primeira fase. Continua para você. São Paulo. São Paulo e Mirassol. Mirassol 0, São Paulo também 0. Alô, alô! Ortega. Ulisses, em nota, o Corinthians informa que desistiu da contratação por empréstimo do lateral Matheus França do Flamengo. Isso porque nenhuma taxa de vitrine, valor de compra foi pré-fixado em 11 milhões de euros e a cláusula de retorno imediato. Essas cláusulas o Flamengo não aceitou, portanto, Matheus França deixa o CT Joaquim Grava. É bola no campo de defesa para ser jogando, recolhe do campo de ataque, tenta descer o time do Mirassol. Lançamento vem na grande área, domínio do campo de defesa para ser tocando no campo de retaguarda novamente o time do São Paulo. Tá parado o jogo aí, tá marcada a falta. E agora justamente o próprio Ferrarese fica ali com uma cara de sem saber o que a arbitragem acabou marcando, mas o jogo tá parado. São Paulo agora vai ficar com a bola no campo de defesa, tenta mais um ataque por ali a equipe do Tricolor Paulista, por enquanto tudo igual, 0-0. É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo da retaguarda, novamente tenta o toque de bola, o time do São Paulo para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado pelo carinho da audiência. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Alô, Emílio Guerreiro, tá ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço, Getúlio Veiga, também tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Mirassol. Lançamento na área, o toque de cabeça, defesaça do Rafael. A bolinha entrando, subiram na bola o Mário e o Sérgio. Mário Sérgio tentou o cabeceio, a bolinha entrando, o Rafael faz uma defesa incrível. E que cruzamento, hein? E que bola que vem da esquerda, que lançamento na área, que chance o Mirassol perde numa defesaça do Rafael, goleiro do São Paulo. Na melhor chance criada pelas duas equipes até aqui, o cruzamento do Negueba, a cabeçada do Gabriel, defesaça do Rafael, escanteio Mirassol. Escanteio pro Mirassol, bater, bola passa por todo mundo, vem para tirar o time do São Paulo que tenta contra-golpear, a bola volta para Ferreirinha, ele domina pro São Paulo, tenta em alta velocidade, vai para 1, 2, 3, ele toca errado a bola, mas dá certo o lance ainda pro time do São Paulo que domina do campo de ataque, insiste no passe de bola errado, o time do São Paulo errou Pablo Maia, ela volta no toque de bola com o time do Mirassol, sai jogando o Fernandinho domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, ele vai pro drible em cima da marcação, no primeiro prendeu o Fernandinho, dominou, balançou, tentou a finta no meio de dois, perde o lance na sequência, faz a falta. É falta para o time do São Paulo bater do campo de defesa. E agora o São Paulo tenta esfriar um pouco os ânimos do Mirassol, né? Impressionante, porque a equipe da casa criou uma grande chance agora há pouco. A primeira grande defesa do Rafael, inclusive no campeonato. O Tricolor dá uma esfriada nos ânimos agora. Tem falta no campo de defesa. Por enquanto tudo igual, 0-0. É isso. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pois não. O Carpini já falou que gosta que o time saia jogando e tal. Todo treinador gosta, né? Mas é o seguinte, não pode dar essa virada que deu o Diego Costa, né? Ele estava com a bola na lateral direita e joga ela no meio numa fogueira. E aí arma o contra-ataque do Mirassol que resultou naquela cabeçada, no melhor lance do primeiro tempo até aqui. Então, se está apertado, não tem confiança que vai dar o passe certo, dá um bicão para frente. Mas não pode fazer a bola ficar passando na frente da área, né?
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtir o Sonsácio Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola. Coutinho novamente. Recolhe aí no campo de retaguarda. Vem pro toque de bola. Time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente pelo setor de esquerda. Rato tenta chegar, não chega na bola. Vem para proteção, ganha a jogada. O jogador Varley. Varley toca, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Aperta o time do São Paulo. Vem para recuperar a jogada do campo de defesa. Houve a falta. Tá parado o jogo. Falta em cima de Wellington pro São Paulo bater. Cometida pelo Varley. Ele sai bravo por ali, né? Esbravejou contra a equipe de arbitragem, atropelou o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, que agora tem a falta por ali. O Diego Costa conversa com a arbitragem, cobra rapidinho, por enquanto 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domina do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, tenta ser jogando o time do São Paulo. Já domina do campo de defesa, a abertura foi feita à frente pela direita, tenta o toque de bola, domina. Recolhe o time do São Paulo, vem com toque contigo do setor intermediário. Errou Diego Costa de novo, vem para o jogo o time do Mirassol. Na grande área, domina na grande área, Fernandinho demorou demais. Solta a bola errada. A bola volta com o time do tricolor que tenta armar contra-golpe. O Mirassol tentava descer, Ferreirinha pediu. Lançamento vem na direita pro Rato. Deu tapa na bola, partiu pela direita, se aproxima da área. Já tá dentro dela, levou pra linha de fundo, cortou o zagueiro, protegeu, dominou. Marcação vem forte, dominou, cruzou na boca do gol, tentou. O Rato tentou entrar, Caleri não consegue. A bola volta com o time do São Paulo que domina do campo de defesa. Tenta o toque de bola pra ser jogando no Mirassol, ganha na tela. São Paulo bater, toca Gabriel na bola, por último tá parado o jogo. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola, recurtindo novamente no setor intermediário. Já sai jogando novamente no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, vem pra frente, tanto passe de bola, curtinho o time do São Paulo. Já desce pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento vai ser feito à frente pelo setor de esquerda. Abriu no comando de ataque, tenta o drible, balança de um lado ao outro, tentou o toque de bola, cruzamento vem na área, seria pra Caleri. Tiro de cabeça dele, Gasal tirou para volta no toque de bola, curtinho de Alan Franco, abriu para Wellington, ele prende para Ferreira, volta a jogada novamente, recolheu novamente Alan Franco, ele prende para o time do São Paulo, voltou jogada para Alisson, na finta do primeiro, recolheu para Ferreira tem aberto o Wellington, toca a bola para a direita para Pablo Maia volta o lance ainda na direita de ataque, para Alan Franco, linha na tela do gramado, para Wellington, vem marcação em cima dele, ele prefere voltar a jogada, volta pelo seu campo de defesa, domínio do campo de retaguarda para Pablo Maia prendeu, enfiou o lance à frente para Alisson dominou, rolou na entrada da grande área para Caleri, para Alisson, pode bater pro gol, demorou demais, deu para Caleri, tentou o domínio, perde o lance, o time do São Paulo sai jogando, Luiz Otávio tira, aperta Caleri, vem para recuperar, mas faz a falta em Varley. Depois de fazer a parede duas vezes ali na tabelinha com o Alisson, né? Ele tenta de alguma forma arrumar espaço ou para servir o companheiro ou para virar e finalizar, mas não consegue. Depois, claro, afoito acaba fazendo a falta em cima do Varley por ali. O São Paulo tenta o primeiro ainda na primeira etapa, por enquanto tudo igual e Mirassol 0-0. Jorge Copete, Bruna Ferreira, Gubiani, ligada no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. E domínio 7, Fernandinho para o time do Mirassol. Opa, pode parar, tá marcada a falta do Alisson. É falta pro Mirassol bater. Poderia até pintar o primeiro cartão amarelo pro São Paulo no jogo, mas não acontece. Carrinho do Alisson, hein? Foi nas pernas do Fernandinho, jogador que faz muita fumaça por ali, o camisa 7. Falta marcada, tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de ataque, tá parado o jogo. Tá marcada a falta novamente para o time do Mirassol bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vem no toque de bola, Coutinho pelo setor de escorta. Vem para o toque de bola, Coutinho novamente. Recolheu novamente no campo de ataque. Cruzamento no campo de retaguarda, a bola sai. Desvira a marcação do Galeto, vai embora para a linha de fundo. Toca por último, Galopo na bola, escanteio. Na esquerda para o Mirassol bater. Marcação dupla ali em cima do Fernandinho. Camisa 7 que tenta o cruzamento rasteiro. O corte acontece, escanteio São Paulo, todo mundo na área. Vem cruzamento na área do Rafael. É bola no campo de ataque. Vem cruzamento, escanteio cobrado, levantamento na grande área. Rafael não saiu, toque de cabeça. Mário Sérgio. Gol! Na bola parada, na cobrança de escanteio, a zaga do São Paulo não sobe, e sobe, meu amigo, mas sobe livre de marcação. Luiz Otávio para meter no fundo da rede. Luiz Otávio, camisa 4 do Mirassol, para abrir o placar do jogo. Agora Mirassol 1, São Paulo 0. Na marca de 38 minutos de bola rolando, 38 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Luiz Otávio, 1 pro Mirassol, 0 pro São Paulo.
O detalhe do gol meteu, diz aí. Diz aí, do Vale. E é na bola parada, no escanteio que sai o primeiro gol da partida e é do Mirassol. Impressionante o cruzamento do Danielzinho. Todo mundo ficou parado olhando o Luiz Otávio subir sozinho na pequena área. O goleiro Rafael, os defensores, todos espectadores do primeiro gol do Mirassol, que abre o placar em casa. 1-0 para cima do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, 1-0 para o time do Mirassol. Cláudio, Zaidan, e aí, Zaidan? Bom, além dessa vacilada óbvia, né? Porque não é um contra-ataque, a defesa está desorganizada, é um escanteio. Todo mundo está posicionado, e aí fica olhando o cara subir e cabecear. Além desse erro, São Paulo começou a convidar o Mirassol, que perdia a bola no meio campo. São Paulo chega no meio campo e perde a bola. Já teve aquela outra cabeçada que o goleiro defendeu, e agora essa vacilada total. São Paulo dormiu depois dos 30 minutos e estava na cara que o Mirassol ia crescer no jogo. Cresceu e fez 1-0. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na Semicapital e invista com a maior corretora independente do país. Semicapital, semicapital.com.br/bandeirantes. 1-0 pro time do Mirassol. Com uma amortecedora HG Nakata você chega, mas não se sabe por que hora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. A bola volta do toque de bola do São Paulo, seu Lucas sente também, né? A abertura foi feita à frente do Mira, o time do São Paulo tenta com toque de bola de Caleri para Rato, Rato domina, mas vem tricolor para cima, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Levantamento bem, entrada da grande área, chega para tirar de qualquer maneira, toca na bola Yuri. Ele põe para fora, lateral direita, ataque para a equipe do São Paulo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo lateral para o São Paulo bater para você. No futebol é gol, na Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. A bola volta na direita, campo de ataque para Rato, tenta a finta, ficou no chão, pediu a falta na bola, o árbitro mandou seguir. É bola pro Mirassol que sai jogando. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. A bola já volta no toque de bola, tá parado o jogo. Juizão tá parando o jogo aí do Vale. Ele pegou justamente o bote ali pra cima do Diego Costa, né? Não marcou a falta no primeiro momento, mas o Diego Costa dá o bote ali, acaba atingindo o jogador da equipe do Mirassol, que agora fica sentindo. A arbitragem para tudo. O Mirassol agora com a vantagem no placar, vai vencendo 1-0, gol de Luiz Otávio, reta final do primeiro tempo. O tricolor corre atrás do prejuízo e já com os reservas em processo de aquecimento. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo para ser o jogador do campo de defesa, não consegue. 1-0 para o Mirassol, mas vem para o jogo, tenta o domínio, Rato ganha lateral para o São Paulo, bater pela direita no campo de defesa. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tentou descer o Mirassol. Tá parado o jogo. Ficou sentindo o Danielzinho aí, parece. Exatamente, foi na disputa ali com o Pablo Maia, me parece que sobrou o braço do camisa 29 do São Paulo, justamente no rosto do camisa 8 da equipe do Mirassol. E agora fica ali uma discussão entre o Wellington Rato, o próprio Rodrigo Ferreira também, lateral direito da equipe do Mirassol. A arbitragem tenta conter um pouco os ânimos, enquanto segue caído por ali o Danielzinho, os jogadores ficam batendo boca. Não pintou o cartão amarelo no primeiro momento, até porque pareceu ali um pouco mais de displicência por parte do Pablo Maia do que de fato maldade. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio. Com muito mais qualidade e economia em todos os produtos, é Tenda Atacado. Vai se levantando lentamente ali, sentindo demais. O jogador Danielzinho. Cartão, pois não, Zaidan, é para cartão, né? O juizada do Paulistão tá esquecendo o cartão, né? Então, parece que é orientação. Jogo Botafogo e Santos, teve lance assim que foi ignorado pela arbitragem. E agora de novo, parece orientação. Ó, cartão só quando não tiver jeito. Lance extremo mesmo. E o Carpini agora tá perdendo. Porque o empate que ela falou no começo do campeonato, tá tudo bem, empatezinho fora e tal. Tá perdendo o jogo. Já pode pensar em tirar um zagueiro, meter o Igor Vinícius na lateral e colocar o Luciano no time, Ulisses.
É verdade, futebol da Bandeirantes bem observado, Zaidan. O Antônio Gomes da Silva mandando um abraço a teu fã, viu, Zaidan? Tá lá a Bia, tá lá o Marcão abraço do Pagode, tá paquerando a Bia, que coisa louca, o site tá pegando fogo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui é futebol e a gente arruma até casamento. Você que é solteira, precisa do menino estudioso, de bom coração, uma pessoa incrível, tá bom? Carinhoso. Ah, minha amiga. Vou falar pra você, esse é o nosso Cimate, tá bom? E vem pro jogo do time do São Paulo, a bola foi solta pelo setor de esquerda, lançamento pra Caleri, deu pra Rato, vai fazer o gol, sem goleiro, bateu, tiraram com a mão, a bola é pênalti! No chute do Rato ia sair o gol, é penalidade máxima pro time do São Paulo bater, e parece que foi Luiz Otávio autor do gol, inacreditável, o Rato deu pro Caleri na cara do gol, o Caleri tirou do goleiro, o goleiro tentou o toque de bola, errou, a bola voltou e a bola bate no jogador, na mão do jogador do time, no braço do jogador do time do Mirassol, e foi ele mesmo, Luiz Otávio, que fez o gol no chute do Rato, é pênalti pro São Paulo bater. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí? Pênalti muito claro, né, Ulisses? Impressionante na jogada, porque o Muralha sai, ele fica com a bola, mas depois ele perde ela, fica perdidinho na grande área, o Caleri consegue servir o Wellington Rato, que tenta a finalização, o Luiz Otávio se joga nela com o bração aberto, ela explode no braço do camisa 4, a arbitragem não teve dúvida ao marcar, pênalti pro São Paulo. Galopo, o batedor oficial do ano passado, está em campo e por isso deve se manter como principal cobrador do São Paulo na temporada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, Zaidan! Palmou a bola, né? Não há dúvida. Agora o Muralha vacilou na dividida com o Caleri, né, Ulisses? Ah, o Muralha entregou a rapadura, hein? Vacilou. A bola era dele, né? Se ele sai com mais vontade ali, ele fica com a bola. O Caleri teria de fazer falta para disputar a bola com ele. E ele acabou perdendo a dividida para o Caleri. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mandar um abraço pro Matheus Grande. Mateuzinho tá ligado no microfone Bandeirantes. Matheus Carinhena tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, o patrão do Tito, ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Cassiano, também ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe. É pênalti pro time do São Paulo bater. Na marcada cal tem pênalti o time do São Paulo para deixar tudo azul do seu caminho, sabe? Você sabe. Amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata Brasil tá na Galopo, fora da grande área, em cima da linha frontal da grande área, ele respira fundo para a cobrança de pênalti, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Parafu. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, vem comigo, se posiciona, é pênalti para o time do São Paulo bater, se posiciona Galopo vem para a cobrança de pênalti para o time do São Paulo, respira profundamente, busca oxigênio, solta pelo nariz, enche e vem Galopo para a cobrança, ele vem para a cobrança de pênalti, Muralha falhou, é hora de tentar se redimir para defender o pênalti, falhou no lance que proporcionou o gol, o pênalti ao time do São Paulo. Galopo vem na bola, partiu, correu, bateu! Gol! Do São Paulo, Galopo! Com uma categoria impressionante, vem a bola em cima da bola, dá uma leve paradinha, vai Muralha pro canto direito, tentou cair pro direito, acabou caindo de joelhos, ficou ajoelhado e observou a bola, lamber a bochecha do lado esquerdo e morrer no fundo da rede. Galopou numa categoria impressionante na cobrança de pênalti, deixou o Muralha ajoelhado, o Muralha ficou ajoelhado, ele meteu no canto esquerdo. Agora, um pro São Paulo, um pro Mirassol. Gol, emoção maior do futebol, é essa emoção, Galopo, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo. O detalhe do gol é teu, diz aí, Paulo Tovani. 8 gols do Campeonato Paulista do ano passado. Agora o primeiro do Paulistão de 2024, Galopo. Voltando após um ano praticamente parado,
recuperado de uma cirurgia no joelho. Ele desloca o goleiro Muralha com muita classe e empata o jogo para o São Paulo ainda no primeiro tempo. Agora tudo igual em Mirassol, 1-1. No futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta, Zaidan, e aí Zaidan, 1-0 São Paulo. Bateu muito bem, mas independentemente disso, é o cara que está funcionando no meio campo, porque o Pablo Maia e o Alisson estão muito devagar no jogo, é natural, né, pela fase da preparação, mas o Galopo vai ser uma opção interessante para o Carpini, Luiz. Muito bem, final de primeiro tempo em Mirassol, no estádio Maria dos Campos Maia. Continua 1 para o time do Mirassol, 1 para o São Paulo. É segunda rodada do Campeonato Paulista. Nessa segunda rodada nós teremos mais 10 depois, ainda na primeira fase. Vem aí o intervalo Bandeirantes. E o intervalo Bandeirantes sabe com quem é? Com ele, Ricardo Capriotti. Valeu, Ulisses, você volta já já. E o São Paulo no finalzinho, hein? Encontrou esse gol de pênalti aí, empata a partida. E vai ter 45 minutos para tentar virar o jogo. Alô, Paulo do Vale. São Paulo encontrou o gol aí no final e os jogadores do Mirassol vão deixando o campo de jogo ali, estão meio cabisbaixos. Uma bobagem no pênalti do Mirassol, mas o São Paulo vai comemorando aí, PDV. E justamente com o Galopo, né, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista do ano passado com 8 gols e agora na segunda rodada já marca o dele de pênalti. Especialidade do Galopo, essa cobrança de pênalti deslocando o goleiro, e foi assim que ele fez com o Muralha. Portanto, São Paulo ainda buscando o empate na primeira etapa. O Luiz Otávio marcou para o Mirassol também já na reta final do primeiro tempo. A disposição de Carpini para a segunda etapa, caso ele queira mexer no time logo de cara: Jandrei, Igor Vinícius, Luciano, Luiz Gustavo, Rodriguinho, Bobadilha, Juan, Patrick, William Gomes, Igor, Nicão e Belém. Pelos lados do Mirassol, Vanderlei, Sidney, Wesley, Wanderson, Henry, Marcelo, Ronald, Everton, Bala, Paulinho, Diego Gonçalves, à disposição do técnico Mozart Capri. Maravilha, PDV, você já volta aí para o segundo tempo também. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan. Vamos entender aqui com o Zaidan como é que foi esse primeiro tempo, como é que foi esse empate parcial de, por enquanto, 1 para o Mirassol, 1 para o São Paulo. Me conta aí, Zaidan. Caprotti, até 30 minutos, o jogo estava bem devagar. São Paulo ficava mais com a bola, mas nenhum lance perigoso. O primeiro lance perigoso do jogo foi uma cabeçada do jogador do Mirassol, uma boa defesa do Rafael, mas aquilo começa com uma vacilada do São Paulo, porque o Carpini gosta muito que a defesa saia jogando e tal, mas isso deve ser feito com segurança e eficiência. Se um lateral, se quem está na lateral do campo pega a bola, não tem opção, não vai cruzar ela ali na frente da área, né? O Diego Costa tentou um passe da direita para o meio, foi na fogueira, o jogador de São Paulo dá toca de cabeça, mas tocou por tocar. Então o Mirassol chega no contra-ataque, quase faz o gol. Foi a primeira defesa do jogo, primeiro lance importante do jogo. E o São Paulo, depois de 30 minutos, ele dormiu. Começou a perder as divididas no meio campo, errar passe fácil. E o Mirassol, que até então só havia conseguido uma chance, começou a chegar. Teve esse escanteio e não dá, né? Uma coisa é um contra-ataque, defesa desorganizada, os zagueiros foram lá para a área, alguém está mal posicionado, mas em escanteio é bola parada, todo mundo tem de estar posicionado esperando a bola voltar a entrar em jogo. Quando ela entrou em jogo, a defesa do São Paulo ficou olhando, o Luiz Otávio foi lá em cima, cabeceou, nenhuma chance para o goleiro, mas falha de marcação, uma defesa mal posicionada e que ficou olhando o sujeito subir e cabecear. Aí o São Paulo volta a pensar no jogo e teve essa vacilada, né? Primeiro do Muralha, porque ele sai para dividir com o Caleri e a vantagem é toda dele, porque ele está saindo com as mãos, com o corpo, e a bola passou pelo corpo, passou pelas mãos e o Caleri consegue ganhar a dividida, ela sobra ali e o zagueirão não teve alternativa, né? Ele salta para evitar que a bola fosse para o gol e ela iria. Está com o braço aberto, então o árbitro teve de marcar o pênalti, muito bem cobrado pelo Galopo. Não foi um grande primeiro tempo, é natural, os times vão oscilar, você vai ter problema físico nesses primeiros jogos, né? Até por isso São Paulo não está com o time titular, alguns nem estão inscritos ainda no campeonato, mas de quem esteve em campo, acho que o Galopo foi bem, não só pelo pênalti, longe disso,
mas foi um cara que buscou ser alternativa. Alguém pegava a bola, ele tentava sair da marcação, se deslocava para receber. Foi um jogador que cumpriu a parte dele. O Ferreirinha, quando a bola chega na esquerda, ele está aberto, ele está à vontade, está em casa. Ali ele sabe jogar, direita e esquerda, qualquer uma das pontas. Mas como o São Paulo tinha 5 no meio campo, a ideia do Carpini é que ele fizesse uma dupla com o Calleri. E ele ficou meio perdido, como se posicionar, que hora se aproximar, que hora abrir na ponta. Então o São Paulo não teve muita força ofensiva. Mas o 1-1 está de bom tamanho, porque nenhum dos dois times mereceu vantagem nesse primeiro tempo, Capriotti. Agora foi um jogo corrido, né, Zaido? Um jogo veloz nesse primeiro tempo. Vamos ver como é que o São Paulo, principalmente, vai suportar essa questão física na segunda etapa, porque o Mirassol já vinha de treinamento, né? Mas o São Paulo, talvez, do ponto de vista físico, vai ter que dar uma administrada aí no segundo tempo, né? E desde a pandemia, você tem a possibilidade de fazer 5 substituições, ou seja, metade do time, né? Abstraindo o goleiro, metade do time você pode mudar. Então você vê que o time está esgotado fisicamente, tem jogador sentindo, e nessa época é normal, começo de temporada, o cara sente dor, até cãibra. Mesmo o profissional, não é só a meninada da Copa São Paulo, não. O profissional sente cãibra, sente dor aqui, ali, cansa logo. Ele tem 5 substituições para fazer. E se ele quiser, claro que ele está pensando, pô, eu tenho a Portuguesa sábado, tem o Corinthians daqui a uma semana, depois tem a decisão com o Palmeiras na Supercopa, ele está pensando em tudo isso. Mas se ele quiser ter uma carga pesada no segundo tempo, ele pode tirar um zagueiro, colocar o Igor Vinícius na lateral e também colocar o Luciano para aumentar o poder de fogo, né, Capriotti? É isso aí. Vamos ver se ele vai mexer aí, se vai fazer algo diferente o Carpini para o segundo tempo. Já voltamos para os 45 minutos finais e por enquanto, 1 para o Mirassol, 1 para o São Paulo. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna na sequência. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu.
o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. É bola no campo de ataque. Vem cruzamento, escanteio cobrado, levantamento na grande área. Rafael não saiu, toque de cabeça! Mário Sérgio. Gol! Do Mirassol no jogo! Na bola parada, na cobrança de escanteio, a zaga do São Paulo não sobe. E sobe, meu amigo, mas sobe livre de marcação. Luiz Otávio para meter no fundo da rede. Luiz Otávio, camisa 4 do... Lançamento para Caleri, deu para Rato, vai fazer o gol. Sem goleiro, bateu, tiraram com a mão, a bola é pênalti. Muralha falhou, é hora de tentar se redimir para defender o pênalti. Falhou no lance que proporcionou o gol, o pênalti ao time do São Paulo. Galopo vem na bola, partiu, correu, bateu! Gol do São Paulo, Galopo! Vem na bola em cima da bola, dá uma leve paradinha, vai Muralha pro canto direito. Aí, tá aí o Ulisses Costa e os 2 gols desse primeiro tempo. Vai empatando o Mirassol e São Paulo, placar lá de Mirassol. Nesse momento, 12 minutos e 40 de intervalo, já tem toda a segunda etapa. Uma passada no placar desta terça-feira com Enzo Ortega. Já teve seleção brasileira, tem paulista, tem coisa importante nessa terça também. Conta pra gente aí, Enzo. Tem sim, Capri. A seleção brasileira venceu a Bolívia no torneio pré-olímpico e estreia com gol do menino Hendrick. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Brasil venceu por 1-0 no momento. Jogo em andamento. Venezuela vai vencendo o Equador pelo placar de 1-0. O torneio pré-olímpico volta amanhã também com Paraguai e Uruguai e Peru e Argentina. Ainda hoje, daqui mais ou menos 1 hora, Água Santa e Botafogo de Ribeirão se enfrentam na Arena Inamar em Diadema. O Campeonato Paulista, segunda rodada, continua amanhã com Portuguesa e Bragantino, Ituano e Corinthians às 7h30 da noite, 9h30, Guarani e São Bernardo, última partida do dia, Palmeiras e Inter de Limeira. Trazendo uma informação do Pedro Ramiro, o Corinthians informa que desistiu da contratação por empréstimo do lateral Matheus França do Flamengo. Isso porque o Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo, sendo elas nenhuma taxa de vitrine. O Timão propôs
20%, o valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e a última cláusula de retorno imediato. Portanto, o lateral Matheus França já deixou as dependências do CT Dr. Joaquim Grava, Capri. Mais um embrólio aí pro Corinthians. O Corinthians tá cheio de embrólio, de rolo aí, de confusão, impressionante. Teve problema aí com o novo patrocinador também, com o antigo, né? Enfim, o Corinthians não consegue se ajustar, não consegue se acertar. Entra diretoria, sai diretoria e as coisas continuam confusas por lá. Bem, os times já voltaram aí pro segundo tempo, PDV? Sim, Capri, as duas equipes já voltaram posicionadas pro início da segunda etapa. Vai começar o segundo tempo e ele está de volta para os 45 minutos finais. O jogo é aqui, São Paulino. Vai, Ulisses Costa. Ulisses Costa. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligar todo o microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Vai sair tocando o time do Mirassol. Tudo pronto para começar o segundo tempo. Apita o árbitro, toca na bola a equipe do Mirassol com Mário Sérgio. Ela rola, Serra rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na... É a Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado a você, torcedor, pelo carinho da sintonia. Vem pro jogo de São Paulo. Bola solta na direita, entrou, bateu pro gol. Lindo, 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 lindo. Galopou. Jogada pelo setor de direita no campo de ataque, deu bobeira, balançou bem, muito bem o Ferreirinha, ele ergueu a cabeça, rolou a entrada na grande área, o Galopo dominou, encheu o pé na bola, a bola deu na bochecha, a bola deu na bochecha esquerda da rede, morreu no fundo do gol, lá no ângulo, Galopo, numa jogada do Ferreirinha, na entrada da área, na meia-lua da grande área, a bola entrou no fundo da rede, um golaço do Galopo, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Galopo, essa emoção, Galopo, que de novo você proporciona a torcida do tricolor do Morumbi, no vira-vira do São Paulo, São Paulo 2, Mirassol 1, e aí do Vale. E foi exatamente no primeiro ataque, no primeiro toque de bola do São Paulo no segundo tempo, o gol da virada e novamente nos pés de Galopo, mas com muito mérito para Ferreirinha, que fez toda a jogada, rolou a bola para o camisa 14, que percebeu o goleiro Muralha mal posicionado por ali, tocou por cima, indefensável. São Paulo vira logo de cara na segunda etapa, 2-1 para cima do Mirassol. E aí, Zaidan, variação, hein, Zaidan? É a posição do Caleri, né? Inclusive na hora o Muralha, experiente, ele já percebe que a bola entrou, já levanta o braço pedindo para que fosse marcado o impedimento do Caleri, alegando que o Caleri atrapalhou a visão dele, Muralha, né? Por isso o VAR um pouco mais demorado. Agora, independentemente da marcação ou não pelo VAR, o fato é que o Galopo é o nome do jogo, né? Já no primeiro tempo era o cara que mais se apresentava, que mais criava no time do São Paulo e já meteu duas na rede, né, Ulisses? É verdade, mas o Galopo dominou e bateu na entrada da área. Tudo bem, tava ali na frente o Caleri, mas não sei se atrapalhou não, viu, Zaidan? E até por isso, pra mim isso não é lance de VAR, isso é lance do árbitro. O árbitro é que deve decidir, porque a interpretação, o VAR não pode interpretar. O VAR pode dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, bateu na mão, estava impedido, coisas objetivas. Subjetivas, cabe ao árbitro ir lá a decisão, ele é que tem de interpretar. Muito bem, não sei não, viu, cara? Não era tudo isso não para atrapalhar, sei lá, vamos ver o que o árbitro vai dizer. Já tinha passado até. Pô, o Caleri já tinha passado. Tava um pouquinho na frente do goleiro, né? Mas tava em velocidade. O goleiro, o Muralha, ele não vai na bola porque ele não alcançou, ele viu a bola. E mesmo que não tivesse o Caleri ali, a bola entrou no alto. Vamos ver o que vai fazer o árbitro do jogo, né?
Olha, eu vou falar o que ele vai fazer. Ele vai anular o gol, hein? Porque pra ele, a hora que bate na bola o Galopo, o Caleri tá passando na frente do Muralha, hein, Zaidan? Os caras do VAR chamaram e aí já fica a ideia de que eles viram irregularidade. Mas, repito, VAR não interpreta lance. Isso é interpretação. Que ele está em posição de impedimento é óbvio. Isso não está em discussão. A discussão é ele participa ou não do lance. Deu impedimento. Deu impedimento. Ele entendeu que atrapalhou o goleiro. Não acho nenhum absurdo, não. A interpretação, ele está na frente de fato. E aí fica sempre o negócio. Atrapalhou ou não atrapalhou? Normal, isso. Não acho nenhum absurdo a decisão do árbitro. E aí, o do Vale? Exatamente, né? O São Paulo não reclama muito não, mas a arbitragem então entende que o Caleri acaba participando do lance, atrapalhando a visão do Muralha, né? Que levanta a mão logo de cara, depois da finalização do Galopo, e fica torcendo justamente para a arbitragem ir na dele. E é o que acontece, né? O São Paulo no primeiro lance da segunda etapa já marca o gol de desempate, mas não consegue fazer valer porque a arbitragem anula o lance e o tricolor agora corre atrás de novo de tentar desempatar, virar o jogo neste início de segunda etapa. Por enquanto tudo igual. O juiz anula o gol de Galopo, que seria o segundo gol dele no jogo, e o São Paulo segue empatando com o Mirassol por 1-1. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 1-1 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola falta do toque de para dentro, garante para São Paulo. Houve a falta. O árbitro tá parando o jogo, marcando a falta. Falta do Caleri. Que agora abre os braços, fica por ali com um olhar meio de indignado, faz cara de quem não concorda com a marcação da arbitragem, mas agora o Mirassol tem falta. No campo de defesa, o São Paulo começa o segundo tempo bem gostando do jogo e vai em busca da virada na segunda etapa em Mirassol. O tempo não para, Bandeirantes marca. 51 jogados, minutos 51, ou seja, 6 minutos do segundo tempo de jogo. Girando o placar do Campeonato Paulista. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Continua para você. Mirassol em Mirassol, 1 para o São Paulo. O Galopo teve o gol anulado. Na Bandeirantes, quem fala é você. Diz aí, Ortega. Ulisses, a Venezuela vai vencendo o Equador pelo placar de 1-0 pela estreia do torneio pré-olímpico. Futebol Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, vem para o toque de bola pelo setor de esquerda do campo da retaguarda, sai jogando o tricolor do Morumbi. Lançamento vem do toque de bola, Coutinho novamente tentou buscar a jogada Ferrarese. Ferrarese soltou de esquerda e tentou inverter a jogada, a bola vai embora para a linha de lado. Em lateral para a equipe do Mirassol, bater pela direita do campo de defesa, lateral para o Mirassol cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no microfone. Zaidan, roubaram o busto no túmulo do Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro. Eu vou dizer para vocês, Zaidan, é difícil, hein? O Nelson Rodrigues dizia o seguinte, que o mundo será dominado pelos idiotas, não porque eles sejam competentes, mas porque são muitos, né? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola, Coutinho novamente da esquerda, vem para o toque da Nelzinho, prende a jogada, tentou soltar a jogada para Luiz Otávio, o lançamento vem para a direita do campo de ataque, vem para o toque de bola, tentou ganhar o time do Mirassol, bola tocada para trás, é a pancada pro gol, perde a chance o Mirassol, domínio do campo de ataque, mas já está parado o jogo. Tá parado o jogo, deram uma pegada feia no Ferrarese, me pareceu, hein? Exatamente, no Ferrarese, que agora fica sentindo por ali o Ferrarese que volta depois de um ano praticamente, né, como titular, e é impressionante como o Alan Franco anteriormente acaba vacilando no lance, quase fez um pênalti ali a favor da equipe do Mirassol. E agora o Ferrarese fica sentindo aí no pouquinho, mas foi mais um susto e também uma tentativa de pressionar a arbitragem. O próprio Alan Franco conversando com os atacantes do Mirassol também fazendo uma pressão por ali, porque o São Paulo agora tomou a primeira pressão da segunda etapa. O goleiro Rafael vai orientando a defesa para fazer a reposição em jogo. Por enquanto tudo igual em Mirassol, 1-1.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E olha só, melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo no Morumbi, sabe aonde? Camarote dos Ídolos. É o Camarote dos Ídolos com muita música, muita bebida, muita comida para você no estádio do Morumbi. Camarote dos Ídolos, o melhor lugar para você curtir os jogos do Tricolor do Morumbi. www.camarotedosidólos.com.br. Do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes. Aqui tá parado, o jogo tá marcado novamente, bola no campo de defesa pro Mirassol bater. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão do Tenda. Tenda Atacado. E o jogo sai de 9 já do segundo tempo. Bom, São Paulo continua com o mesmo problema defensivo, né? Dando espaço para o Mirassol. É que o Mirassol não está se aproveitando. Essa falta no Ferrarese foi para cartão. Claramente é uma orientação para os árbitros evitarem dar cartão. Não sei, lance que não tem jeito de contornar. Estão evitando dar cartão, mas foi um lance para amarelo. O jeito vai na perna do Ferrarese, não vai mais para disputar a bola. Então, o jogo começou melhor, mais quente, mais corrido. Inclusive com aquele gol anulado, mas com um golaço. E olha, se o Caleri nem tivesse ali, o Muralha não pegava essa bola não. Foi muito bem chutado, hein, Ulisses? É verdade, Zaidan. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente. Fernandinho domina para o time do Mirassol, vai para a finta na marcação, tentou o toque de bola, volta novamente. Recolheu com Varley. Varley recolhe, tenta o toque de bola curto do setor de ataque. Ele volta a jogada na intermediária, sai jogando com Gasal. Gasal já solta na direita para Rodrigo. Rodrigo domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação. Recolhe, vai para o toque de bola, o time do Mirassol. 1-1, está empatado o jogo. Gol anulado do jogador do time do São Paulo, Galopo. A bola volta no campo de ataque, desce o Mirassol, cruzamento perfeito. Afasta a zaga do São Paulo, vem para tirar dali de qualquer maneira. O Zaidan, a zaga do São Paulo tem tirado a bola e essa bola tem constantemente sobrado, né? Para o time do Mirassol. A segunda bola vem para o jogo, o time do Mirassol. A bola foi solta pelo setor de direita, a bola batida, gol. Mergulhou, Mário Sérgio, errou a bola, ela vai embora. Linha de fundo, vou dizer. Fez o que quis. Fez o que quis o Mirassol na zaga do São Paulo. Impressionante, que linda jogada do Varley. Ele fez o que quis, dominou na intermediária, passou por 5 jogadores do São Paulo, hein, do Vale? E faltou só essa bola pegar no pé justamente do Mário Sérgio, né? Porque ele fechava por ali, deu um carrinho nela e quase empurrou pro fundo das redes. E olha, o Varley fez o que quis. Entrou driblando, passou por todo mundo. A zaga do São Paulo de novo espectadora de um lance do Mirassol. Foi assim no primeiro gol, na cobrança do escanteio e a cabeçada do Luiz Otávio. E agora quase o segundo do Mirassol, que volta a gostar do jogo nos pés do Varley. Quase fechou por ali o Mário Sérgio. Por enquanto tudo igual, 1-1. Não pode dar essa bobeira, hein, Zaidan? E além disso que falou o Paulo do Vale, não, uma defesa que se posicionou mal, foi lenta na reação. O cara foi passando como faca na manteiga ali. O meio campo não está marcando. Você tem 2 jogadores que foram fundamentais com o Dorival Júnior, Alisson e Pablo Maia. Hoje, até por ser começo de temporada, etc., estão muito mal. Os 2 estão apagados no jogo e não estão marcando ninguém, Luiz. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Ferreirinha pela esquerda para o time do São Paulo bater. Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. semicapital.com.br/Rádio Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, tenta descer Coutinho para o setor de esquerda, aperta na marcação, tenta descer o time do Mirassol. Na abertura frente, aperta o time do São Paulo, vem para cima Ferreirinha. Tenta o toque de bola, a bola voltou para o setor de direito do campo de ataque, domina Alisson. Ele prende para o São Paulo, pode girar para Pablo Maia pelo meio de campo na direita. Tem aperto o pedido de jogada, soltou pela direita do campo de ataque, vem São Paulo. Dominou Ferraz, tentou o toque de bola, soltou Coutinho na grande área. É pro Rato, cruzamento errado. Cruzou olhando para a bola. Se ele erga a cabeça e cruza na segunda trave. Estava livre de marcação Ferreirinha. E o Caleri vinha pelo meio, e aí? E aí chegou por ali o Yuri Lima, né? Fez o corte, linha de fundo. O São Paulo tem o primeiro escanteio do segundo tempo. O próprio Rato, que agora errou no cruzamento, vai tentar no escanteio de novo. Vem bola na área do Mirassol. A bola volta com o time do Mirassol. Vem para a cobrança, ele falta novamente. A bola no campo de ataque, escanteio. Me desculpem para o São Paulo bater escanteio. Cobrado, subiu de cabeça, bem para tirar. Gasal tira. A bola volta no comando de ataque com o time do São Paulo. Ferreirinha vai correr atrás dela pelo setor de direita. Ganha o lance. Domina para o time do Tricolor. Tenta descer pelo comando de ataque. Vai para frente em cima da marcação. Dominou, tentou cruzado, não consegue. A bola volta no setor intermediário para o time do São Paulo, que domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Caleri. Caleri domina, vem para frente em cima da marcação. No primeiro prendeu para Pablo Maia. Pablo Maia dominando a esquerda, abriu. É para o Wellington.
desceu, não cruzou, perdeu o lance, volta o Wellington, domina para o time do São Paulo, vai para a nova finta, ele balança, leva para a linha de fundo, abriu o compasso, cruza, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem Gasal para tirar, a bola volta com o time do São Paulo em lateral para o São Paulo bater pelo setor de esquerda do seu campo de ataque, montou peças de qualidade, segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil, espera a bola, mas vem para ganhar, jogada para o time do São Paulo, é pela direita do campo de ataque, domina o time do São Paulo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina o time do tricolor do Morumbi, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, lança a jogada, busca o balão frango, soltou o lance à frente pelo setor de esquerda, abriu, tentou Ferreirinho, toque. Tentou tocar na bola, a bola bate no Ferreirinha, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Mirassol bater. Acaba perdendo para ele mesmo, né? Porque é impressionante, sem intensidade o jogador do Mirassol nem chegou por ali para tocar, uma tentativa de falta, o Ferreirinha acaba perdendo o controle dessa bola, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta que será cobrado por Muralha, por enquanto tudo igual, 1-1 em Mirassol. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Paulo vai mudar por 3 vezes já. A bola volta no toque de bola, campeão terceiro, o time do São Paulo foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, prende o lance, Coutinho, Rato prendeu, lançou para Ferreirinha, matou no peito, abriu o compasso para bater, no meio de 2 ele tentou a finta, não bate, perde a bola, aperta na marcação, tenta ganhar para o time do São Paulo, vai para cima o Ferreirinha, recolhe o time do Mirassol, está jogando com o Luiz Otávio, dentro do toque de bola, Gasal lança a frente no comando, arma contra golpe o time do Mirassol, bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento vem para dentro da grande área, não sai o Rafael, vem para tirar, toca na bola de qualquer maneira, Ferrarese, lateral esquerdo, ataque para a equipe do Mirassol bater. E teremos Nicão daqui a pouco reestreando pelo São Paulo com a camisa 43, o Luciano com a 10 preparado para entrar e também o Igor Vinícius, portanto alteração tripla de Carpini já no tricolor paulista. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, mas vem o Mirassol, ninguém marcou, bola batida, gol, bateu, o goleiro bateu no zagueiro, afasta dali de qualquer maneira, mas o Bandeira demorou muito para marcar o impedimento, cara, e a jogada seguiu, e quase o Mirassol fez o gol. Que coisa louca, hein? E o Rafael sai pagando geral por ali, né? Impressionante essa jogada. E a arbitragem acaba demorando um pouco para marcar. Essa bola foi rolada por Danielzinho da entrada da grande área. Ele arrisca o chute, ela explode na trave e só depois a arbitragem acaba anulando o lance que poderia ser o segundo do Mirassol. Já mexe o tricolor paulista. Agora, saindo Wellington Rato, 27, entrando Nicão, 43. Sai Rato, 27, entra Nicão, 43. A primeira alteração de Thiago Carpini. Também pronto ali para entrar o Luciano, camisa 10. Vai sair o Galopo. Agora o Galopo tem uma discussão ali com o Thiago Duarte Peixoto, o quarto árbitro, por conta de confusão, de placa e de tudo mais, acaba se antecipando, mas vai sair o camisa 14 Galopo, autor do gol de pênalti de empate do São Paulo, marcou um segundo, mas que foi anulado pela arbitragem. Galopo vai deixar o campo com a 14 para a entrada do Luciano com a 10, mas fica ali discutindo com o Thiago Duarte Peixoto. E também o Nicão, né? Como eu já tinha anunciado, o Nicão vai entrar, mas tá por ali ainda, eu não sei o que tá acontecendo de fato, porque a arbitragem não autoriza as mudanças, mas o Rato já vai caminhando ali para ser substituído, camisa 27 do São Paulo, para a reestreia de Nicão, que no ano passado vestiu as cores do Cruzeiro, esse ano pode ser novamente aproveitado pelo técnico Thiago Carpini, mas a arbitragem segue por ali, ó, esperando, conversando, aguardando algum tipo de definição, algum tipo de autorização para que os atletas entrem em campo pelo São Paulo na segunda etapa. Ó. Ninguém define ainda e a gente não sabe exatamente por que o jogo está parado e a arbitragem ainda não autorizou as mudanças, já que todos estão prontos por ali, as placas também estão posicionadas, mas a gente ainda não teve as mudanças, viu, Ulisses? Muito bem, Zaidan. E o São Paulo vai melhorar com essas alterações, Zaidan? Bom, vamos ver se o Igor Vinícius entra no lugar de um dos zagueiros, né? Fica com 2 zagueiros, pode tirar qualquer um dos 3, um deles está bem no jogo de hoje. Coloca o Igor Vinícius para ter jogada pela direita. O São Paulo está jogando quase que exclusivamente pelo lado esquerdo. A saída do Galopo é por cansaço, começo de temporada, o jeito que ficou tanto tempo parado, mas foi o melhor em campo. Ele jogou bem e é um jogador, insisto, que vai ser muito útil para o Carpini. Agora sim ele está autorizando a mudança aí, né, Ulisses? É, porque justamente por conta, estavam analisando um toque de mão no VAR. Então, portanto, o Luciano em campo, no lugar do Galopo, camisa 14. O Ferrarese sai com a 3 para a entrada do Igor Vinícius com a camisa 2. E o Wellington Rato deixou o campo com a 27, justamente para a entrada do Nicão
com a 43, alteração tripla no São Paulo, e o Luciano entrou no lugar do Galopo, 14. E aí, Zaitan? A entrada do Igor é muito interessante. São Paulo fica com 2 zagueiros, aliás, nem há por que manter 3 zagueiros. O Ferrarese sentiu demais, muito tempo parado, e aí ele passa a ter um lateral muito rápido, né? O Igor também teve problema de contusão, aliás, foi uma epidemia de contusões no São Paulo ano passado, mas é um jogador rapidíssimo, vai dar opção pelo lado direito. O Nicão, a gente sempre espera que reapareça o Nicão do Atlético Paranaense, né, Ulisses? É verdade, vamos ver se ele joga aquilo, porque não jogou até hoje, desde quando foi contratado pelo São Paulo. No futebol é gol, na Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Abra a volta pela direita do campo de ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo, foi solto à frente do comando de ataque, já prende Igor Vinícius, ele prende o lance, recolhe pelo seu campo de defesa, jogando na sua zaga central, é com Diego Costa abre o lance para Alan Franco domina para o São Paulo, deu na esquerda para o toque de bola, Coutinho de Wellington. Recomeça o São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de direita, como teu toque de bola, Coutinho na zaga central. Diego Costa prende, ele volta a jogada com o Rafael, que sai jogando no campo de defesa. Domina o goleiro do São Paulo e vem para o jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cícero Peixoto ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de retaguarda, o melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo no Morumbi. Camarote dos Ídolos, o melhor lugar, www.camarotedosidólos.com.br, é o Camarote dos Ídolos no Morumbi, onde você encontra os ídolos do passado do futebol, presente os ídolos do São Paulo Futebol Clube. Camarote dos Ídolos no Morumbi, com muita música, muita bebida, muita comida para você. Camarote dos Ídolos, o rei dos camarotes é o Léo Riso, no Camarote dos Ídolos do Morumbi. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o Mirassol no campo de defesa. Gasal domina para sair jogando no seu campo de retaguarda, o tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogados é o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua para você em Mirassol, no estádio Campos Maia, em Mirassol, José Maria Campos Maia. Continua para você Mirassol, São Paulo, Ortega. Ulisses, com esse empate parcial entre Mirassol e São Paulo, o tricolor paulista fica na liderança do grupo D com 4 pontos, já o Mirassol fica em segundo com 2 pontos no grupo C. É bola no campo de defesa para ser o jogador de São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo campo de defesa, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, lançamento vem à frente, sai da bola. O Ferreira, Caleri não entende o lance, muito atrás estava. Luciano aperta para ganhar para o time do São Paulo. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do São Paulo, bateu pela esquerda. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Agilizar os seus negócios é Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola, Coutinho novamente recolhe no campo de defesa, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, tá parado o jogo. É bola para o São Paulo bater de lateral pela esquerda de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola foi solta à frente, aperta o time do tricolor do Morumbi. Não vai para cima o Nicão. O Nicão fica torcendo, né? Ele não divide de cabeça, ele fica olhando pro cara para ver se o cara erra ou se o cara passa a bola, se o goleiro dá a bola para ele fazer o gol. Negócio impressionante, hein, meu? A bola volta no toque de bola, tenta descer o São Paulo, tenta o lançamento para Ferreirinha, não dominou. Dá velocidade, se domina, sai na cara do gol, hein? É na primeira vez que o Luciano é acionado por ali, desde que entrou no jogo, agora ele fica ali conversando com os companheiros, uma tentativa do São Paulo que tenta, né, voltar a gostar do jogo por aqui, tudo igual, empate em Mirassol, 1-1. 1-1 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Mirassol está parado, o jogo está marcado a falta. É falta para o time do Mirassol bater. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro.
Ô Zaidan, e o Nicão, hein, Zaidan? Mas vem São Paulo, Luciano dominou em velocidade, tem Caleri do outro lado, prendeu a jogada, 1, 2, 3 para marcar, deu para trás para Ferreira, Ferreira domina, gira pelo setor de direita, é para Pablo Maia, enfiou para Nicão na linha de fundo, abriu o compasso, tenta bater pro gol, dominou, girou, bateu pro gol, peca o goleiro. Segura bem no meio do gol, Muralha. Chute seco do Nicão, né? Foi acionado ali pela lateral da grande área, primeira participação do camisa 43 neste retorno ao São Paulo depois de ser emprestado ao Cruzeiro. Muralha faz a defesa com segurança, tudo igual 1-1. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. 1-1 é o placar do jogo em Mirassol, São Paulo, e Mirassol vem pro toque de bola, tenta descer, o Mirassol tá parado o jogo. Tá marcada a falta para a equipe do Mirassol bater no campo de defesa. O São Paulo sairia com essa bola no ataque, né? A arbitragem acaba pegando justamente a falta no campo de defesa para a equipe do Mirassol. Tricolor teria um lance perigoso caso a arbitragem não marcasse. Bola parada, campo de defesa, Mirassol, tudo igual 1-1. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, Zaidan? E o jogo, hein, Zaidan? Você falava do Nicão, você sabe que o maior responsável pelo ótimo trabalho decisivo que o Nicão fez no Atlético Paranaense foi o Petralha. Não foi treinador, não foi nada, foi o Petralha. O Petralha conversava direto com o Nicão, visitava o Nicão, eles tinham uma relação social. Então ele fez com que o Nicão se envolvesse em todos aqueles objetivos do Atlético Paranaense. Ele foi brilhante, né? Foi decisivo no Atlético Paranaense. Então às vezes tem jogador que precisa um pouco disso, né? De alguém que o mantenha ali ligado, que não deixa o cara se acomodar. Com o Petralha funcionou. O Petralha foi muito competente e conseguiu isso com o Nicão. É bola para o time do São Paulo que tentou descer, bola vai longe, bola para a equipe do Mirassol bater do seu campo de retaguarda. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, o time do São Paulo está sentindo demais. O Luciano tentou cavar um pênalti agora do Vale. Exatamente, né? Na disputa ali com o Luiz Otávio, uma disputa corpo a corpo, o Luciano acaba desabando na grande área, abre os braços e tudo mais, a arbitragem não vai na dele. Daqui a pouco vai mexer a equipe do Mirassol, já mexendo, na verdade, o Paulinho Boia, ex-São Paulo, camisa 77, entrando, saindo camisa 11, o Negueba, camisa 11, para a entrada do Paulinho Boia, então, 77, e também o camisa 21. O camisa 21, que é o Gonçalves, número 21, entrando na equipe do Mirassol. Eu já confirmo o segundo jogador que saiu para a entrada então do Gonçalves, camisa 21, mas entrou o Paulinho Boia no lugar do Negueba, e o Paulinho Boia veste a camisa 77 na equipe do Mirassol. Agora o Thiago Duarte Peixoto está ali confirmando. Vai sair também o camisa 9, o 9, Mário Sérgio. Portanto, deixaram o campo Negueba 11, Mário Sérgio número 9, e entraram o número 21 Gonçalves e o 77 Paulinho Boia. Diego Gonçalves 21 e Paulinho Boia 77 na equipe do Mirassol. Muito bem, as alterações aí do time do Mirassol. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para sua casa, para abastecer sua casa e seu comércio, com oportunidades campeãs. É o Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Mexeu o Mirassol, e aí, Zaidan? Um ponta por outro, um centroavante por outro, né? O Paulinho Boia mantém a velocidade ali onde estava o Negueba, e o Gonçalves entra para brigar com a zagueirada. Agora 2 zagueiros só no time do São Paulo, mas que continua saindo pouco ali pela direita, hein? Com o Igor Vinícius, o time tem de atacar mais por lá. E sem o Galopo, o meio-campo do São Paulo piorou na armação, Luiz. É futebol da Bandeirantes. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semcapital.com.br/Bandeirantes. Ulisses. Pois não. Já Juan no São Paulo. Quarta alteração do técnico Thiago Carpini. Juan vai pintar na equipe do São Paulo com a 31 daqui a pouco. É bola para o time do São Paulo, ser jogando, já dominou o campo de ataque em velocidade. Nicão tenta o lançamento errado, mas vai para cima novamente, aperta o time do São Paulo, não desiste. Tenta o toque de bola para ser jogando. Nicão vem na pressão, bola foi solta, frente, Muralha, põe a bola para fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral pela direita do campo de ataque para o time do São Paulo bater. Muralha como caiu no futebol, né, Zaidan? Assim, e o Mirassol, o Paulo do Vale até lembrava isso antes da jornada, né? Antes da bola rolar. O reserva dele é o Vanderlei, né? Ainda mais rodado, ainda mais experiente, mais velho.
São goleiros que conseguiram aí uma carreira importante, jogar em times grandes e tal, mas estão chegando à fase final da carreira. Foi embora o Ferreira, é isso? Exatamente, saiu Ferreirinha, 47, entrou Juan, 31 no São Paulo, no momento que sai o primeiro cartão amarelo do jogo para Diego Costa, zagueiro do São Paulo, deu um bote ali no meio campo, amarelado então o Diego Costa, primeiro cartão amarelo pro São Paulo no jogo, falta em cima do Paulinho Boy. Muito bem, quem entrou 31 o quê? O Juan, no lugar do Ferreirinho, Ulisses, o Juan, número 31 no São Paulo. E aí, Zaidan? Muita velocidade, né? Ele usa muito menos o drible do que o Ferreirinha. O Ferreirinha é aquele cara que parte para cima na marcação. O Juan é o jogador para ser lançado em velocidade. Ele é muito rápido. Você lembra quando a Conmebol cobrava $100 por cartão? O juiz distribuía cartão toda hora, né, Cabo? E como, viu? Era um negócio de louco. Para fazer um extra, né? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, tenta descer, aperta o time do São Paulo para tentar ganhar, não consegue. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Esse São Paulo vai crescer muito, Zaidan. O time é bom, né? É claro que ele tem um jogo aí que vai pesar muito psicologicamente, que é a decisão com o Palmeiras da Supercopa, daqui a menos de 2 semanas. É um título ali que não tem o peso dos outros, né? Mas ainda mais contra um rival, isso tem um peso psicológico tremendo. Mas é candidato a título paulista e Copa do Brasil. Para mim, tá longe ainda para pensar em ganhar a Libertadores. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Futebol da Bandeirantes, está marcada a falta para a equipe do Mirassol bater da direita. Falta do Pablo Maia em cima do Fernandinho, né? Deu o bote errado por ali, acabou derrubando o camisa 7 da equipe do Mirassol, que faz uma fumaça danada. Agora na bola parada, o time da casa tenta desempatar o jogo. Vamos entrando na parte final deste segundo tempo. É falta pelo lado direito, o próprio Fernandinho toma posição. No futebol é gol, na Sicredi é show, o patrocinador oficial. É a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. É a patrocinador oficial do Paulistão, é a Sicredi. Abra sua conta, Sicredi. Isso que é falta para o time do Mirassol. Bater falta cobrada, tira a zaga do São Paulo. Bola volta na dividida. Toca na bola, põe para fora. Chegou afastando o Juan. Põe para fora, lateral para o time do Mirassol. Bater pela direita ou para o São Paulo aí? Eu fiquei com a impressão de lateral pro Mirassol, mas a arbitragem acabou invertendo. Marca pro São Paulo, que agora tenta sair do sufoco por ali. Por enquanto tudo igual, 1-1. É o futebol da Bandeirantes, o tempo não para, a Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes, torcedor brasileiro, continua para você São Paulo e Mirassol. Mirassol 1 em Mirassol 1 também para o São Paulo. Jogo está empatado na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Ortega. Ulisses, a segunda rodada do Campeonato Paulista continua amanhã com 7h30, Ituano e Corinthians, mais tarde às 9h35, Palmeiras e Inter de Limeira. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa. Tenta descer novamente o time do Mirassol. A bola foi solta pelo setor de direita. Tenta bater à frente. Tenta o levantamento à frente do campo de ataque. Tenta o toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. A marcação. Tentou Muralha. Muralha tenta ser jogando perto. O time do São Paulo sai de bola. O time do Mirassol tem dificuldades para sair para o jogo. O São Paulo vem para cima da marcação. Bola tocada para fora. Chega tocando o Pablo Maia, põe para fora. Lateral para a equipe do Mirassol, bater pela direita do campo de defesa, lateral para o Mirassol cobrar. Você comigo no microfone Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte no Brasil. O time do São Paulo parece cansado, não pratica o mesmo jogo da primeira partida no campeonato, hein, Zaidan? Natural, Liz, natural, isso vai acontecer com todo mundo, essas oscilações. É pré-temporada, né? Pré-temporada. Os jogadores estão na fase mais pesada da preparação física.
Então eles sentem muito depois de 30, 40 minutos de jogo. Segundo tempo há uma queda. No Morumbi mesmo, segundo tempo o time deu uma desacelerada, até porque o campo estava muito pesado. Tudo isso é natural. E claro, sente muito a falta do Lucas, né? O Lucas é um cara que dá opção permanente para o ataque do São Paulo, ou carregando a bola em velocidade ou sendo lançado. Então sem o Lucas o ataque perde demais, perde muita qualidade, né? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho tem o apito final na Bandeirantes. A bola já volta contigo no campo de defesa. Vai tentar o toque de bola para o Sérgio jogando. Recolhe novamente o time do Mirassol. Abre com Muralha. Muralha já prende no campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda. Você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Marcelo Santos ligado no microfone Bandeirantes. Bia. A bola volta no campo de ataque. Tentou São Paulo. Cruzamento na grande área para Caleri. Tirou. Vem para afastar de qualquer maneira o jogador do time do Mirassol. Põe para a linha de fundo. Que defesa, meio no susto ali o Muralha, hein? Defendeu com o peito, né? Impressionante, porque a cabeçada foi meio a queima-roupa do Juan e ele acaba pegando ali com o peito estufado, faz uma defesa toda diferente, hein? O Muralha realmente é um goleiro alternativo, faz a defesa por ali, salva a vida do Mirassol, mas o São Paulo segue no ataque e no escanteio. Escanteio, tricolor, quer o gol da virada do São Paulo. Um jogo está empatado. Escanteio para o São Paulo bater. Levantamento vem na grande área. Seria para o Caleri. Subiu muito Luiz Otávio para tirar. Ele tira o perigo para a volta pelo seu campo de defesa. Tenta descer contigo no setor intermediário do time do São Paulo. Entrada para Pablo Maia. Bateu pro gol. Bola desviou. Voltou. Cruzamento na área. Muralha pega. É o detalhe que ele poderia ter optado pelo escanteio, o jogador do São Paulo, Juan, mas ele preferiu tentar o passe para o Caleri. Aí o Muralha ligadão no lance e fez a defesa, evitando que seria o desempate, a virada do São Paulo, que segue no ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet. Todo toque de bola contigo novamente o time de São Paulo. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Abre o lance contigo, domina pelo comando de ataque. Vem para frente em cima da marcação. Arão Franco dominou. Ele vem para frente, tenta o toque de bola. Recolhe contigo novamente no setor intermediário. Aperta novamente pelo setor de direita. Tenta o toque de bola contigo novamente pela amiga direita. Pela amiga direita do campo de ataque. Tenta o toque de bola. Recolhe contigo novamente no setor intermediário. Abre novamente. Tenta o toque de bola contigo no comando de ataque, tenta descer o time do São Paulo. A abertura para Pablo Maia, dominou, abriu para o setor de esquerda, lança a jogada contigo no comando de ataque, vem para frente na marcação, tenta o Balão Franco, recolheu, soltou na esquerda, campo de ataque, dominou o Wellington, boa finta, bom drible, tentou o cruzamento, levantou na segunda trave, subiu o zagueiro, vem para tirar o perigo de qualquer maneira. A bola volta novamente, tenta descer o time do São Paulo, mas houve a falta. Tá parado o jogo, falta para a equipe do Mirassol bater. Falta do Pablo Maia em cima do Gabriel, capitão da equipe do Mirassol. Eles ficam ali discutindo, batendo boca. O São Paulo tenta ainda desempatar o jogo, virar a partida. Mais uma tentativa por ali no ataque, por enquanto tudo igual, 1-1. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo. Aperta a bola, volta com a equipe do Mirassol. Já para sair jogando no campo de defesa para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A abertura vem pelo comando de ataque, pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola. Na direita, ganhou boa bola no comando de ataque. Igor Vinícius abriu na esquerda, vem cruzamento na direita, levantamento errado. Vai para fora do gol, longe do gol, tiro de meta para a equipe do Mirassol bater. Com muita força, né? Impressionante como exagerou na dose agora. O Igor Vinícius acabou se empolgando na tentativa do cruzamento. Nenhum jogador do São Paulo em condição de tentar essa bola. Vai pela linha de fundo no momento que mexe a equipe do Mirassol. Tá ali o 99, é o Everton Bala. Everton Bala, 99, entrou na equipe do Mirassol. E o Ronald também com a 18, preparado para entrar. Portanto, Everton Bala, 99, Ronald 18, tá saindo. O Gabriel com a 27, um dos que deixam o campo, portanto, o capitão Gabriel com a 27, justamente para a entrada do Ronald, camisa 18. E o 99, Everton Bala, entrou, eu já confirmo quem saiu para a entrada do Everton Bala. Agora sim, ó, saiu Fernandinho. Portanto, Fernandinho 7, Gabriel 27 deixaram o campo. 99, Everton Bala e 18, Ronald entraram na equipe do Mirassol.
Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. E aí, mexe o Mirassol, Zaidan. Bom, aí o torcedor sobe lá no alambrado, né, e grita pro Mozart: burro! O Fernandinho tava bem. Não é, o cara tava pregado, ele não aguentava mais correr. É o momento do treinador observar isso, né? Começo de temporada é natural. O Fernandinho não aguentava correr mais, ele fez um bom jogo. Mas às vezes o torcedor não quer saber, né, Ulisses? Tirou um cara que ele vê que tá jogando bem. Lá vem o burro! Não sabe nada, não sabe mexer, o cara tá bem, mas ele pediu pra sair, ele não aguentava andar mais. É bola pro time do São Paulo, Igor Vinícius vem pro cruzamento na área, tira o zagueiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, a bola volta novamente no toque de bola contigo no intermediário, aperta o time do São Paulo, vem para ganhar o lance, tentou chegar Caleri, ele ganha com muita vontade, vem para o toque de bola, tenta ser jogando no campo de defesa, vai tentar a finta, tenta o toque de bola pelo comando de ataque, já abriu jogada, já domina pelo comando de ataque, vai para a finta pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação, recolheu o time do São Paulo, tenta descer, o Mirassol se fecha, 1-1 é o placar do jogo, 1 para o São Paulo, 1 para o Mirassol, para você ligado no microfone Bandeirantes, na Semicapital. A corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta no toque de bola novamente, Pablo Maia domina, ele vem para a finta, soltou pelo setor de direito do campo de ataque, vai pro drible, cruzou na boca do gol, subiu, o zagueiro tira, a bola volta no setor de meio de campo, aperta novamente o time do São Paulo, a abertura, Pablo Maia tentou tocar, a bola volta no toque de bola de Alan Franco prendeu pela direita, São Paulo também dá uma blitz no time do Mirassol, hein, Zaidan? E você narrou há pouco o Caleri tomando a bola no meio campo. O Caleri é um cara que a torcida gosta demais, carreira tranquila. O torcedor do São Paulo gosta muito dele, mas ele corre como um juvenil. É um cara dedicado. Tem muito sujeito aí bom de bola, mas que não tem 1% da vontade do Caleri. Então, bom drible, cruzou para trás, bateu no zagueiro, voltou, cruzou de novo, ele tentou buscar o Luciano. A bola volta na direita, já o Zaidan complementa, abertura à frente para Nicão, dominou para o São Paulo, pela direita do campo de ataque, abriu o compasso, ergue a cabeça, ele vem para cima de Nicão, outro drible, enfiou boa bola, cruzamento vem na boca do gol, Igor Vinícius trava o zagueiro, põe para a linha de fundo de escanteio, Cagasal na bola, escanteio São Paulo, direita, pois não, Zaidan. Se todo mundo tivesse à disposição do Caleri, o time seria muito mais forte. E o Wellington percebeu o seguinte: essa posição vai ser minha. Tá jogando com vontade o garoto na esquerda, hein, Ulisses? A bola no campo de ataque vem para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do São Paulo. Bater escanteio, cobrado, sai o goleirão. Dá um tapa na bola, Muralha. A bola volta com o São Paulo. Lateral para o São Paulo. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Lateral para o time do São Paulo. Bater pelo setor de esquerda. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lucas Palmeirense está ligado na Bandeirantes. Quer o gol do Mirassol. Obrigado. Aristides Antônio Baio. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. E o Muralha está caído, hein? Isso, aproveita, né? Ganha um tempo, dá uma esfriada no jogo, porque o São Paulo gostava bastante da partida nessa reta final. Uma blitz, como vocês bem destacavam aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Portanto, o Muralha, experiente, daquela caída por ali, recebe o atendimento, ou pelo menos a atenção dos companheiros. Me parece que tá tudo bem com ele. Fica ali cobrando a arbitragem também. E o São Paulo segue na tentativa de ataque. Por enquanto, tudo igual em Mirassol, 1-1. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É lateral para o setor de esquerda. Wellington vem para a cobrança de lateral. Lateral para a equipe do São Paulo. Bateu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. 1-1 é o placar do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte. Lateral foi cobrado pelo setor de esquerda. Tenta o toque de bola, Coutinho. Vem para brigar Caleri. Ele briga, perde o lance. A bola volta no comando de ataque. Tenta descer o time do Mirassol para contra-golpear. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Vem para tirar dali. Alan Franco põe para fora. É lateral pela direita do campo de ataque para a equipe do Mirassol bater. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata.
e tudo azul pela frente. É na carta, torcedor do Brasil. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer o time do Mirassol. A bola volta no comando de ataque, tenta o toque de bola, Luciano briga, tenta ganhar o lance, aperta novamente o time do São Paulo, tenta ganhar novamente pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor de esquerda, recolheu para o setor de ponta, tenta a finta em cima da marcação, domínio novamente no comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola, domínio para o setor de esquerda, vai para o toque, Coutinho para o setor de esquerda, tenta o toque de bola, Coutinho novamente no comando de ataque, abriu o time do Mirassol, cruzamento vai sair na boca do gol, tentou cruzamento, afasta a zaga, vem para tirar o Mirassol, a bola está saindo para a linha de fundo em escanteio para a equipe do Mirassol bater. E teve que trabalhar defensivamente agora o São Paulo, né? Porque o Mirassol foi tocando essa bola, chegou na grande área, o corte providencial do Igor Vinícius no carrinho, escanteio o Mirassol que ainda tenta a vitória jogando em casa, vem bola na área do São Paulo. Iago Pazini tá ligado, Iago Pazini no microfone Bandeirantes, Sebastião Lopes também curtindo o sonsaço Bandeirantes, Deus abençoe você também. A bola falta do toque de bola Coutinho na intermediária, tenta descer o time do Mirassol, 1-1 é o placar do jogo, lançamento à frente, vem para tirar o time do São Paulo, já domina do seu campo de defesa para ser jogando pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola o Wellington já domina pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação, domina pelo comando, tenta o toque de bola, tenta armar a jogada do time do São Paulo, já pede a jogada pelo setor de esquerda, vai para finta, 1, 2, 3 para marcá-lo, domínio do campo de defesa, ganha a jogada pelo comando de ataque, vem para finta, tenta o toque novamente no comando de ataque, aperta na marcação o time do São Paulo, vem para ganhar, Juan ganhou, soltou boa bola para Luciano, tentou inverter para Nicão, lançamento vem para Nicão, domina para o time do São Paulo, vai para finta pelo setor de esquerda, tentou o toque de bola ali, o São Paulo chegando, a bola batida, gol, Muralha, defesaça! Dá um tapa na bola, agora apareceu bem. O Nicão enfiou a bola. O Muralha dá o tapa e mete para a linha de fundo numa paulada do Igor Vinícius. Quase o São Paulo faz seu segundo gol no jogo, se não fosse o Muralha. Na ótima enfiada de bola do Nicão. Que visão de jogo do camisa 43. E aí o Muralha faz uma defesaça. O São Paulo tem mais 6 minutos para tentar empatar o jogo. Vamos virar o jogo, vamos a 51. É bola, São Paulo, escanteio cobrado, tira a zaga, a bola volta para Caleri, matou no peito, cortou o zagueiro, bateu em cima da marcação, explode de novo no Varley, vai embora para a linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo, bater novamente na esquerda. Exatamente, né? Depois da jogada do Caleri, ele faz o corte, tenta a finalização, o corte do Varley providencial por ali, o São Paulo segue na bola parada, segue no escanteio, tentando a virada em Mirassol. E vem para escanteio o time do São Paulo, vem Nicão para a cobrança de escanteio para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, escanteio cobrado. Levantamento do Nicão na boca do gol, afasta a zaga, a bola voltou, batida de primeira em cima da zaga. Vem para tirar o time do Mirassol, tentar armar contra-golpe na velocidade. Bola adiantada no toque de bola, vem para tirar. Vem para tocar Igor na bola, Igor Vinícius tira o contra-golpe do Mirassol. A bola volta para Nicão, Nicão domina pelo comando de ataque, vem para finta em cima da marcação. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Domina novamente o time do São Paulo. Recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, está parado o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Que coisa, e aí foi na bola, foi limpo Igor. O São Paulo descendo, domina com toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, recolhe novamente Nicão. Ele prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, bola esticada para ele. Abre o compasso, vai para o cruzado, levantou para Caleri, cabeceou, pega a Muralha. Na segunda assistência do Nicão, né? Ele primeiro serviu o Alisson naquela finalização que o Muralha fez a defesa e agora, de novo, colocando essa bola na área, fazendo o Muralha trabalhar. O São Paulo ainda sonha com a virada 1-1, tudo igual em Mirassol. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta, Sicredi, a instituição financeira que mais cresce em São Paulo é a Sicredi. E aí tá parado o jogo. Beleza. Pois não. Você e Paulo do Vale, que enxergam bem mais do que eu achei que foi falta do Igor Vinícius, né? Naquele lance lá que o cara ia sair na cara do goleiro do São Paulo. Vocês acharam que ele foi na bola ou foi falta? Ah, Zaidan, vou dizer pra você, viu? Sei não, hein, Caboclo? Te dizer, hein?
E você? A recuperação de um cara que ficou um ano parado foi boa, né? Que ele deu um pique. Que é o caso do Galopo, né? Ele deu a mesma coisa, tanto o Galopo quanto o Igor Vinícius, né? Parece que tem jogador, Zé, vou falar um negócio pra você, você pode me corrigir, que parece que não tem vontade de jogar futebol, meu. Não, o cara que sai por causa do salário. Se todo mundo aí tivesse à disposição do Caleri... Pô, você tá louco, não é? Que ele corre igual o juvenil, cara. Ele se dedica como se estivesse começando agora a profissão. Ele corre demais. Briga por tudo quanto é bola. E falta isso pra muita gente, né? Mas eu achei que o Igor, concordo com o Paulo do Vale, o pique dele foi formidável, mas eu achei que ele tocou no pé do jogador do Mirassol. Mas enfim, eu não enxergo muito bem. Talvez vocês tenham visto melhor. Né? Fiquei na dúvida também, porque a bola não espirrou longe, né? Normalmente quando o jogador toca na bola, ela muda de direção, né? Sai pelo lado, né? Não? É verdade. É bola do campo de ataque, tenta descer o time do Mirassol, não consegue, bola volta com a equipe do São Paulo. Domina o São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Já dominou o campo da retaguarda, vem com toque de para de Rafael para sair jogando. Daqui a pouco tem o apito final. Ricardo Capriotti vem para comandar o apito final na Rádio Bandeirantes. E você que gosta de ir ao Morumbi, o melhor lugar para assistir os jogos do São Paulo no Morumbi é no Camarote dos Ídolos. Camarote dos Ídolos do Morumbi, do meu irmão Léo Riso, o rei dos camarotes do Brasil. Camarote dos Ídolos, com os ídolos do passado do São Paulo, os grandes campeões do passado com a camisa do tricolor. Muita comida, muita bebida, muita alegria, contagiante o Camarote dos Ídolos no Morumbi. www.camarotedosidólos.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer curtinho no setor de esquerda, perto o time do São Paulo, tenta o toque de bola curtinho no meio de campo, já domina pelo comando, vai para frente, tenta descer novamente Igor, cruzamento, ganha escanteio. Escanteio pode ser o último lance do jogo aí, do Vale. Exatamente, depois a jogada do Igor Vinícius, né, que briga bastante, tenta, busca espaços, o corte por baixo, escanteio São Paulo, quem sabe o último lance, Nicão na bola. Escanteio para o time do São Paulo bater. Se posiciona para a cobrança. São Paulo quer o gol da virada. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. É bola no campo de ataque. Escanteio para o time do São Paulo bater pelo setor de direita. Vem para a cobrança de escanteio o time do São Paulo. Igor Vinícius para bater escanteio pela direita no campo de ataque. Escanteio. Igor partiu para a bola. Bateu, levantou, no gol. Tiro o time do Mirassol de qualquer maneira. A bola volta no toque de bola. Tenta descer. Igor vai para cima. Ele vem para a marcação. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação no primeiro. Já domina, vai para o tapa de bola contigo no setor intermediário. Apertou a marcação quando o árbitro. O árbitro. É fim de jogo em Mirassol. Pro Mirassol. Gol do Luiz Otávio. Para o São Paulo, galope de pênalti. Na Bandeirante está chegando o apito final com ele. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses. Bom jogo, hein? Movimentado, corrido, mas empate. 1-1, Mirassol em São Paulo. Paulo do Vale, o que é que você está vendo aí na saída do campo de jogo dos dois times, hein, PDV? Bom, jogadores se cumprimentando, Capri, clima tranquilo, tô vendo ali o Paulinho Boia conversando com o Wellington, né, dois jogadores criados por Cotia. Hoje o Paulinho Boia jogando pelo Mirassol, mas foi revelado há alguns anos pelo São Paulo. Também o Galopo sendo cumprimentado pelos atletas, segundo jogo dele no ano, primeiro como titular, marcou de pênalti, poderia ser o grande herói da vitória do São Paulo, se ela de fato existisse, porque a arbitragem acabou anulando um gol do Galopo, que nada teve a ver com ele, né? Essa anulação teve a ver justamente com o posicionamento do Caleri, segundo a arbitragem, atrapalhando a visão do Muralha. E aí o gol acabou anulado. São Paulo soma um ponto fora de casa, chega a 4 neste Campeonato Paulista em 2 rodadas, volta a campo sábado contra a Portuguesa no Morumbi. Atenção à sequência do São Paulo. Portuguesa no final de semana, sábado, terça-feira, daqui uma semana, na Neoquímica Arena, o primeiro clássico do ano contra o Corinthians, onde o São Paulo nunca venceu. É sempre bom lembrar que o tricolor tenta quebrar essa sina, esse tabu na Neoquímica Arena. E depois, no outro final de semana, dia 4 de fevereiro, a Supercopa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. Sequência dura do São Paulo, de Portuguesa, Corinthians e Palmeiras na Supercopa do Brasil, depois desse empate contra o Mirassol jogando fora de casa, Capri.
Valeu. Atenção, PDV, o Quintinal tá marcando 9h30, hora oficial do Brasil. Atenção, Cláudio Zaidan. Atenção, Paulo do Vale, porque nós vamos agora para Estrela Bet. Escolher o melhor em campo, craque do jogo. Estrela Bet vai trazer para você o craque do jogo, craque de Mirassol 1, São Paulo também 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. É isso aí, para Estrela Bet. Atenção, Cláudio Zaidan. Eu quero saber de você primeiro, Zaidan. Quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet de Mirassol 1, São Paulo também 1. Campeonato, embora não tenha ficado em campo o jogo todo, se cansou, teve de sair, eu voto no Galopo. Para mim foi o melhor em campo. Galopo, voto de Cláudio Zaidan. E pra você, Paulo do Vale, diz aí, PDV. Galopo também, Capri. Bom jogo do argentino. Pelos lados do Mirassol, eu destaco o Fernandinho, mas o Galopo foi, de fato, o craque do jogo. Galopo é o craque Bandeirantes. Galopo. Estrela Bet de Mirassol 1, São Paulo também 1. E nós vamos agora pro apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, Paraflu, Sicredi e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. É bola no campo de ataque. Vem cruzamento, escanteio cobrado, levantamento na grande área. Rafael não saiu, toque de cabeça. Mário Sérgio. Jogo! Na bola parada, na cobrança de escanteio, a zaga do São Paulo não sobe. E sobe, meu amigo, mas sobe livre de marcação. Luiz Otávio para meter no fundo da rede. Luiz Otávio, camisa 4 do Mirassol, para abrir o placar do jogo. Agora Mirassol 1, São Paulo 0. Na marca de 38 minutos de bola rolando, 38 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Luiz Otávio, 1 pro Mirassol, 0 pro São Paulo. O detalhe do gol é teu, diz aí, do Vale. E é na bola parada, no escanteio, que sai o primeiro gol da partida e é do Mirassol. Impressionante o cruzamento do Danielzinho. Todo mundo ficou parado olhando o Luiz Otávio subir sozinho na pequena área. O goleiro Rafael, os defensores, todos espectadores do primeiro gol do Mirassol, que abre o placar em casa. 1-0 para cima do São Paulo. Lançamento para Caleri, deu para Rato, vai fazer o gol. Sem goleiro, bateu, tiraram com a mão, a bola é pênalti. Muralha falhou, é hora de tentar se redimir para defender o pênalti. Falhou no lance que proporcionou o gol, o pênalti ao time do São Paulo. Galopo vem na bola, partiu, correu, bateu. Gol! Em cima da bola, dá uma leve paradinha, vai Muralha pro canto direito, tentou cair pro direito, acabou caindo de joelhos, ficou ajoelhado e observou a bola, lamber a bochecha do lado esquerdo e morrer no fundo da rede. Galopou numa categoria
Igor, impressionante na cobrança de pênalti, deixou o Muralha ajoelhado. O Muralha ficou ajoelhado, ele meteu no canto esquerdo. Agora, um pro São Paulo, um pro Mirassol. Gol emoção maior do futebol, é essa emoção, Galopo, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo. O detalhe do gol é teu, diz aí. Tá aí, Ulisses Costa e os 2 gols que construíram o placar de Mirassol. Mirassol 1, São Paulo também 1. Daqui a pouquinho a gente vai com o Paulo do Vale para ouvir aí o Thiago Carpini, técnico São Paulino, né? Opa, violino pro Manuel. Vamos lá, Rafael Palmeira, hino do São Paulo no violino. Claro, empate importante aí, empate do Tricolor fora de casa contra o bom time do Mirassol. E com o hino do São Paulo no violino, vamos ouvir então Cláudio Zaidan, que vai explicar aqui pra gente, pro torcedor São Paulino. Já o Zaidan vai pro gabarito, as notas dos jogadores do Mirassol e do São Paulo. Mas antes, Zaidan, vamos lá, eu quero entender aí como é que foi esse empate, como é que foi o jogo, o que aconteceu em Mirassol para esse empate por 1-1, hein, Zaidan? E aí tem aquela história do contexto, né, Capriotti? Ou seja, a gente deve sempre considerar o momento em que esses times estão entrando em campo. Então é natural que o jogador não consiga render a mesma coisa o jogo inteiro. É natural que alguns obrigatoriamente sejam substituídos. O técnico muitas vezes até evita fazer substituição no intervalo, porque ele não sabe quem é que vai aguentar mais 20 minutos, mais 25 minutos, então ele espera um pouco mais. É um momento diferente, um momento de pré-temporada, mesmo valendo ponto, mesmo fase de classificação, fase de grupos do Paulista. O treinador tem de considerar tudo isso. Então o jogo é uma consequência disso, né? De times que vão caindo fisicamente durante a partida. Você passa a ter até mais espaço, mais oportunidade, mas está todo mundo mais cansado, o cansaço provoca erro. E no geral a partida foi inferior, por exemplo, àquele São Paulo e Santo André, pelo que São Paulo jogou aquele dia. Também, claro, o ambiente, né? Morumbi, mesmo com chuva, 44 mil pessoas. Hoje foi um São Paulo mais cuidadoso até para se poupar fisicamente. As circunstâncias obrigaram o Carpini a fazer uma mudança tática. Ele jogou com 3 zagueiros, embora o Diego tenha ficado durante todo o primeiro tempo, uma parte do segundo, pelo lado direito. Ele não era um lateral, ele não saía para o jogo, dificilmente passava no meio campo. Quem fazia às vezes de lateral era o Wellington Rato e do outro lado o Wellington. Então o Diego ficava marcando pelo lado direito. E o gol do Mirassol, uma vacilada tremenda da defesa do São Paulo, porque é um escanteio e ninguém sobe, né? Um deixou pro outro, vai você, o Luiz Otávio é que foi e fez o gol. São Paulo foi reagir depois com o pênalti, um pênalti para mim indiscutível. O braço está levantado, aberto, então caracteriza o pênalti, muito bem batido pelo Galopo, que foi o cara do jogo porque se apresentou muito, saía da marcação, dava opção para passe, para o pessoal sempre achá-lo em condição de receber a bola, não se escondia atrás da marcação, criou boas chances, fez um golaço depois, mas aí havia a interpretação, o Caleri em posição de impedimento, indiscutivelmente, isso não está em discussão. A discussão é, ele atrapalhou ou não o goleiro? E o árbitro na hora entendeu que foi um lance normal, o Bandeira também. O cara do VAR não, mas não pode interpretar. O VAR não pode dizer não, dá impedimento. Ele tem que chamar o árbitro porque é lance de interpretação. O árbitro foi lá, entendeu que sim, que houve interferência do Caleri, atrapalhou o Muralha, anulou o gol. E de resto, mais uma grande chance para o Mirassol, a bola cruzada, que se o jogador chega um pouquinho mais, o Mário Sérgio, se ele consegue chegar um pouco antes, ele faz o gol, porque não havia mais ninguém entre ele e o gol, a bola passa por ele, depois o jogo caiu. São Paulo ainda teve uma grande chance no final e uma defesaça do Muralha impediu o segundo gol do São Paulo. Então não foi um jogo decepcionante, sonolento, nada disso, mas é preciso considerar as circunstâncias, ou seja, é um momento em que fisicamente os jogadores estão muito aquém daquilo que eles vão apresentar daqui 2, 3 meses. Você não pode estar próximo do auge em janeiro, porque senão quando chegar na fase decisiva da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro, você está morto. Então agora é hora de sofrer um pouco fisicamente para depois atingir o nível máximo da condição física, né, Capriotti? Exatamente. Vai levar um tempinho ainda para o São Paulo atingir esse ponto máximo aí. Agora, me parece, não é, Zaidan, que depois de 2 jogos, né, tanto a estreia do São Paulo no Morumbi como o jogo de hoje em Mirassol, é um time que segue competitivo, né? Como vinha sendo com o Dorival Júnior, e segue aí nas mãos do Thiago Carpini com essa
com essa característica. É um time competitivo, um time que não fica posicionado só atrás, que agride o adversário. Esses 2 jogos dão uma sinalização de que o São Paulo vai continuar em 2024 sendo um time que deixou boas impressões e que conquistou uma Copa do Brasil, claro, em 2023, vai continuar no mesmo nível aí de competitividade, não? Pois é, isso vai depender muito do Carpini conseguir tirar o mesmo que o Dorival conseguiu do seu meio campo. O Alisson e o Pablo Maia foram muito importantes pro Dorival. E é preciso que eles recuperem aquele nível de jogo do ano passado. Agora não é hora, nem se deve cobrar isso, mas eles são muito importantes. Segundo, o que será o James Rodrigues em 2024? Ele vai ser o jogador da seleção da Colômbia? Porque não é nem para dizer, não, é que o ano passado ele não estava bem fisicamente. Pô, na Colômbia ele matava a pau. Ele fez um jogo contra o Uruguai, foi sensacional. Voltava para o São Paulo e era aquele negócio, um brilhareco outro, 20 minutos bons. E é um jogador importante, que pode dar qualidade. E claro, com o Lucas no time, a qualidade do ataque é outra, né? Não há dúvida. O Lucas hoje não jogou, então é claro que ele faz muita falta. É um jogador decisivo. Então há coisas a serem arrumadas. A volta do Arboleda vai melhorar muito a defesa. O Ferreira, espera-se, no momento certo, vai poder jogar aquilo que ele mostrou de melhor no Grêmio, onde ele oscilou demais. Era um jogo bom, um jogo ruim, 2 jogos bons, 3 jogos ruins. Ele precisa ter mais regularidade, sabe jogar, mas ainda há essa dúvida. Vai ser um jogador irregular, como foi no Grêmio, ou vai conseguir jogar o seu futebol? Então há muitas coisas a serem observadas. Agora, na semana que vem, você tem o impacto emocional, psicológico dos clássicos. Daqui a uma semana, tem Corinthians e São Paulo. E é um peso, né? O peso do... Não interessa se você está com o time reserva, se é pré-temporada, se é time misto. É Corinthians e São Paulo. E o resultado pesa muito, impacta muito, dá mais confiança, tira confiança, já tem corneta para cima de treinador. Você sabe como é. E menos de uma semana depois tem a decisão da Supercopa com o Palmeiras. Então o São Paulo vai passar por 2 grandes testes na semana que vem, né, Capriotti? Sim, 2 jogos realmente muito importantes aí, 2 clássicos, né? E um deles valendo o título da Supercopa do Brasil. Só situando aí o nosso ouvinte, próxima terça-feira, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, 7h30 da noite. E aí no domingo seguinte, no dia 4 de fevereiro, em Belo Horizonte, no Mineirão, Palmeiras e São Paulo, decidindo o título da Supercopa do Brasil. São Paulo campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras campeão brasileiro. São 9h42, seu PDV. A gente fica aí aguardando, não é? Assim que tivermos condições aí para ouvir o Thiago Carpini, e tem a impressão que vai ser meio rápido, não é? Porque agora o São Paulo tem o seu avião aí, vai voltar no seu avião próprio, né? Então, todo mundo quer chegar rapidinho em casa, acho que hoje vai ser mais rápido aí, né, PDV? Exatamente, Capri, a gente está aqui monitorando a situação para trazer a palavra do técnico Thiago Carpini. Eu acho que não demora não, já o treinador São Paulino conversando aqui na Rádio Bandeirantes. Maravilha, 9h43, atenção, tá na hora do gabarito, tá na hora das notas. Vem aí Cláudio Zaidan, vamos gabaritar. Mirassol 1, São Paulo também 1, vai Rafael Palmeira. Gabarito do jogo. E já sobe o hino do Mirassol, porque a gente começa com o time do interior do estado de São Paulo e a nota do goleiro Alex Muralha, Zaida. Olha, ele até deu uma vacilada no pênalti, a dividida dele com o Caleri, era um lance para ele ficar com a bola, ele não conseguiu, e aí ela sobra pro Wellington Rato e ao pênalti. Mas a defesa que ele fez quase no final do jogo foi decisiva, ele evitou o segundo gol de São Paulo, 6,5. Rodrigo Ferreira, 5. Lucas Gasal, 6. Luiz Otávio, 7. Fez um gol, fez um pênalti, é verdade, né? Mas é grande esse rapaz, hein? Luiz Otávio, que zagueiro. E o pênalti ali, se ele não faz, a bola ia pro gol, né? Ele deu uma segunda chance pro Muralha. É isso aí. Nota do Varley.
5,5. Meio de campo do Mirassol teve o Yuri Lima. 6. Gabriel. Tava bem no jogo, nota 6, mas depois se cansou, tanto que ele coloca um volante no lugar do Gabriel, ou seja, não mudou a tática do time. Ficou até um pouco mais defensivo, né? Mas o Gabriel, enquanto teve fôlego, 6. Foi o Ronald Lopes que entrou no lugar dele. Isso, não ficou muito tempo em campo, nota 5, Capriotti. E a nota do Danielzinho? Danielzinho, 6,5. Gostei desse Danielzinho, viu? Bom jogador. Corre muito, né? É. Fernandinho. Fernandinho foi bem, muito bem. Pra mim o melhor do Mirassol no jogo, nota 7. E ele acabou indo embora para a entrada do Everton Bala. Ele não aguentava mais correr, entrou o Everton Bala, mas apareceu pouco no jogo ali, nota 5,5. Negueba. 6,5. Saiu para a entrada do Diego Gonçalves. Diego Gonçalves que é centroavante, o Negueba é um ponta, né? O Diego Gonçalves, nota 5,5, Capriotti. Mário Sérgio. 6. Saiu para a entrada do Paulinho Boia. Conhecido Paulinho Boia, como lembrou o Paulo do Vale, formado no São Paulo, né? Nota 5,5 para ele. Não ficou muito tempo em campo, não. E não deu para mostrar o que pode fazer. E a nota do técnico Mozart? Acho que ele foi bem, conseguiu jogar ali uma partida equilibrada com o São Paulo. Tá com 2 empates, né? Não é a situação dos sonhos, não. Tá precisando buscar vitória, porque empatar, você não vai a lugar nenhum. Ele tem um empate com a Ponte, agora um empate com o São Paulo. Mas nenhum deles é um resultado desastroso, porque ele empatou no Moisés com a Ponte e empatou com o São Paulo hoje, que é um bom resultado. Mas hoje foi bem o Mozart, normal, um trabalho decente, fez as substituições que tinha que fazer, por cansaço, né? O treinador fica muito limitado nessa época, que ele fica esperando para ver quem vai pedir para sair. Nota 7 pro Mozart. Muito bem, aí portanto o gabarito do Mirassol já concluído pelo Zaidan, a gente muda o hino e confere as notas do Tricolor Paulista. Começando pelo goleiro Rafael Zaidan. Uma boa defesa, ele poderia ter saído no gol do Mirassol, porque a bola na pequena área, né? O goleiro ali tem de falar, aqui é meu espaço. Mas ele fez uma boa defesa um pouco antes, nota 6 pro Rafael. E no gol do Mirassol, né? Impressionante, mas o time que joga com 3 zagueiros, tomar um gol de cabeça como o São Paulo tomou, é inadmissível, né? Todo mundo olhando, né? O Luiz Otávio subiu absolutamente sozinho, não tinha ninguém subindo com ele. 3 zagueiros, nenhum foi lá para marcar o zagueiro mais alto do adversário. Uma falha terrível ali, mas é isso. Ali na pequena área o Rafael tinha que ter tido talvez uma atitude diferente mesmo. Diego Costa. 5. Ferrarese. 5. Ainda está visivelmente fora de forma, Capriotti. Visivelmente. Com um ano parado, né? Exatamente. Ele saiu para a entrada do Igor Vinícius. Ou seja, tirou um zagueiro para colocar um lateral. O Igor nota 6. Ele, inclusive, no final do jogo, ele dá um pique ali. Ele evita o que poderia ter sido o segundo gol do Mirassol. Para mim até, achei que foi falta, mas não tenho certeza, foi apenas uma impressão. O árbitro achou que não foi. Nota 6 pro Igor. Nota do Alan Franco. 5,5. Wellington Rato. Wellington Rato, ele foi muito útil, né? Porque ele fazia a marcação e saía como lateral ali, então ele correu uma barbaridade. Às vezes quando chegava na frente já estava cansadão. E foi o cara que chutou a bola que o Luiz Otávio meteu a mão e o São Paulo ali empatou o jogo na cobrança de pênalti. Nota 7 pro Rato. Ele saiu para a entrada do Nicão. Um chute bom ao gol. O Nicão tem talento, né? A gente sempre fica esperando o Nicão do Atlético Paranaense. E tomara no São Paulo, agora nesta oportunidade que ele volta a ter no São Paulo, ele joga o que ele jogou lá em Curitiba. Ele jogou muita bola no Atlético Paranaense. Se jogou é porque sabe jogar. Ele não pode ficar acomodado. Tá tudo bem, ganho bem e tal. Não, ele tem talento para brigar para ser titular. Hoje, nota 5,5 para ele. Pablo Maia.
Pablo Maia 5,5 também. Joga muito mais do que isso. Eu acho ele um excelente meio-campista. Esse cara tem muita bola. Hoje foi discreto ali, 5,5. Alisson. Marcou mal, Capriotti. Depois teve alguma ação ofensiva. É um cara que corre muito. Todo treinador gosta do Alisson. Mas hoje ele não marcou bem, que foi um forte dele com o Dorival. O Dorival fez do Alisson um volante. O Alisson já jogou de lateral, de ponta direita. Com o Renato ele foi ponta no Grêmio. O Dorival fez dele um volante, um ótimo volante no ano passado. Hoje foi nota 5. Wellington. 7. Jogou bem o Wellington. Ferreira, o Ferreirinha. Ferreirinha... 5,5. Tentou, deu passe pro gol anulado, né? O gol do Galopo, que seria um golaço, mas 5,5 pro Ferreirinha. Joga mais do que isso. Já vimos ele jogar mais do que isso. Só precisa ter regularidade. Saiu para a entrada do Juan. 5. Ficou pouco tempo em campo. Nota do Caleri. O Caprotti, aquele cara, a gente falou isso durante o jogo, né? Se todo mundo tivesse a disposição do Caleri, o time seria muito mais forte. Ele corre como um juvenil que está buscando chance no time de cima. Impressionante. Não tem bola perdida, não tem. Em todo lugar, lá na frente, no meio campo. É um guerreiro, né? Nota 7 para ele. E o Galopo, Zaida? Para mim o melhor em campo, o Paulo do Vale também votou nele, o Manuel votou nele. Fez os 2 gols, o segundo não valeu porque o Caleri acabou, na interpretação do árbitro, atrapalhando o Muralha. Mas o Galopo jogou bem, eu acho que é um cara que pode ser muito útil. E se o James Rodrigues não se coçar, ele pode perder o lugar no time. Hoje 7,5 pro Galopo. E a categoria dele no pênalti, hein? Que coisa espetacular. Nossa. E o gol anulado, você viu como ele bateu na bola? Nossa, como bate fácil na bola esse rapaz. Ele jogou bem com o Rogério, é que ele se machucou, né? Ele jogou muito bem com o Rogério. E eu lembro que na chegada dele, ele e o Fausto Vera chegaram juntos ali, né? Aí ficou aquela discussão. Os 2 jogadores de uma faixa etária bem parecida ali, são jovens, promessas argentinas. Quem é o melhor? É o Galopo, é o Fausto Vera? O Fausto Vera tá amargando um bancaço lá no Corinthians e o Galopo tá começando a voar no São Paulo, hein? Acho que o Galopo vai ficar com esse título aí de melhor argentino que chegou ao futebol brasileiro em 2 gigantes. Galopo é isso aí, Caboclinho. Galopo melhor em campo pro Manuel, é isso aí. O Vera realmente... E a nota do Thiago... O Vera realmente não deu certo até agora, né? Mas é novo, quem sabe. Muita gente no começo quando chega num time, não vai bem e tal. Alguns clubes desistem, outros insistem. O Corinthians tem insistido. Tomara ele consiga jogar aquilo que fez o Corinthians contratá-lo, mas até agora nada, né? Nada, até agora nada. Nota do Thiago Carpini, Zaida. A mesma coisa do Moser, né? Há uma limitação terrível para os técnicos nesse momento. O cara evita fazer a substituição tática, alguma coisa que ele enxergou no jogo, porque ele fala, bom, daqui a pouco vão ter 3 aí que não vão aguentar correr. Esse começo de temporada é assim. Isso limita muito o trabalho do técnico, né? Nota 7 para o Carpini. E o árbitro Lucas Caneto Belotti. O Capriotti, me parece haver uma orientação. Todos os jogos que eu vi do Paulista até agora, lances que há pouquíssimo tempo, invariavelmente resultavam em cartão amarelo, o árbitro está deixando passar. E hoje aconteceu, não uma vez, pelo menos 3 vezes nós vimos isso acontecer. Lance claro para cartão e ele segurou. Ele só foi dar um pro Diego, uma bola que não tinha jeito, o Diego Costa, porque foi uma falta muito dura ali no chão, mas tecnicamente, e o lance do gol anulado é interpretação, e na minha opinião ele interpretou corretamente. Eu acho que sim, o Caleri atrapalhou o Muralha. Talvez até não houvesse o Caleri ali, o Muralha não buscaria aquela bola, talvez não buscasse, porque o chute do Galopo foi sensacional, mas o árbitro não tem de falar em C, ele tem de ver o que aconteceu, e o Caleri estava na frente do Muralha, então foi bem o árbitro, nota 6,5 para ele. Dadas as circunstâncias, uma notaça aí para árbitro. Opa, certamente. Com tantos erros e tantas lambanças,
é muito bom mesmo. Zayda, só para fechar e te liberar, eu queria só, antes de ouvirmos também o Thiago Carpini, daqui a pouquinho o PDV vai trazer o técnico do São Paulo, só pra gente falar um pouquinho rapidamente do Corinthians, porque o Corinthians todo dia tem tido notícias, né? E não é notícia das mais favoráveis. Hoje 2, né? Problema com o patrocinador. O Corinthians descobriu só agora que vai ter que pagar uma multa de 20 milhões de reais pro antigo patrocinador. Era uma Bet que estampava ali o patrocínio na omoplata da camisa. Aí a diretoria anunciou esse contrato aí de 120 milhões de reais por ano, 10 milhões de reais por mês, e dispensou o antigo patrocinador Bet para o novo Bet. E não viu lá que tinha uma multa. Tem uma multa para pagar, 20 milhões de reais de multa. E só hoje o Corinthians admitiu essa falha aí da multa. Porque inicialmente a diretoria havia dito que o patrocinador novo iria arcar com essa multa, pagaria a multa, e hoje veio a confirmação de que não. Quem vai pagar é o Corinthians. E o Mateuzinho, que já estava treinando no Corinthians, estava lá treinando com a rapaziada, e hoje o Corinthians vem a público e informa que não vai mais fazer negócio com o Flamengo, não vai fechar com o Mateuzinho, porque algumas cláusulas lá do contrato o Corinthians não está de acordo. O que está acontecendo com o Corinthians, Aida? Achamos que ia ter uma diretoria nova, gente nova trabalhando direitinho, mas todo dia tem uma notícia negativa no Corinthians. O que está acontecendo lá, Zaida? Bom, no caso do Mateuzinho, o Flamengo falou, se chegar uma proposta aqui, eu quero ter a liberdade para negociar, né? Para vender o jogador. Aí o Corinthians falou, tá bom, só que nesse caso eu quero ter uma participação naquilo que você vai ganhar, quero tantos %. O Flamengo falou, não, você vai ter um empréstimo no jogador, mas não participação numa eventual venda. E aí houve o distrato. O esquisito é porque essas coisas não são faladas antes. Pô, o jogador chega, ainda falou, é um reinício de carreira, por isso até eu quero que me chamem de Matheus França. Para mim isso vai simbolizar uma mudança de clube, mudança de momento, para mim é um reinício. Isso é um desgaste muito grande, é o cara obrigado a fazer a mala e voltar pro Flamengo. Como é que não conversaram antes? Vai emprestar? Vai. Antes do jogador pegar o avião, vamos acertar tudo. Como é que não é? Se você vendeu, eu quero tanto. Não, assim eu não topo. Agora não pode deixar a coisa andar tanto a ponto de o jogador se apresentar, ir lá pro treino e de repente falar, não, você pode ir embora porque não teve acordo. Isso é muito ruim e é evitável. Você tem de conversar isso antes. Não durante nem depois, é antes. E segundo, no caso do patrocinador, eu também estranho, Caprotti, assim como você, porque eu ouvi umas 5 vezes, desde que o patrocinador foi anunciado, que além dos 360 milhões, divididos em 3 anos, portanto 120 por ano, haveria um pagamento de 10 milhões como luva, isso parece estar confirmado, nenhum problema, e o novo patrocinador arcaria com a multa, inclusive foi dito o valor, 20 milhões. Tanto que muita gente olhou e falou, bom, então no geral são 390 milhões. 360 diluídos em 3 anos, 10 milhões por mês, mais 10 milhões de luva, 20 milhões pelo pagamento da multa. Todo mundo falou isso. E agora já não é assim? Então realmente é estranho, porque isso foi anunciado, né, Caprotti? Exatamente. A diretoria do Corinthians precisa se acertar, se ajustar. Porque não dá assim, vai ser difícil. Né? Aquilo que disse aqui o Rubens Gomes, naquele Esporte em Debate, a farra acabou. Pô, não acabou nada. A farra continua aí para os adversários. Né? Desse jeito vai ser difícil acabar com a farra no Corinthians. Então, que a diretoria do Corinthians bote a mão na consciência e trabalhe direitinho, porque todo dia é uma notícia. É isso, né? Como é que você traz um jogador, bota para treinar e não acerta o contrato, gente? Não assina o contrato, aí é demais, né? Diga lá, PDV, começou aí o Carpini? Sim, começou. Então deixa eu só liberar o Zaidan e a gente já ouve o Carpini. Zaida, grande abraço para você, pro Manuel. Bom descanso e até amanhã, viu? Um abraço, Capriotti, Paulo do Vale, todos os companheiros aí, até a próxima.
Zaidan vai estar com a gente amanhã na transmissão de Ituano e Corinthians, amanhã, 7h30 da noite. Vamos ouvir o Carpini, vai lá, PDV. Vamos lá, Capri. Carpini falando em Mirassol depois do empate do São Paulo por 1-1. O jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que cria-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo a gente vem no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Capini, boa noite. A importância do Galo voltar a jogar, ele fez o Campeonato Paulista no ano passado, até se machucar, um bom artilheiro, fez a competição no ano passado, voltando a atuar, titular, fez gol, fez o segundo gol. A importância de ter um meia, um elenco como o Galo. Muito importante, sobre o Galo. Assim como o Galopo também, o Nicão voltando a atuar bem pelo São Paulo, gostei também da entrada do Nicão, participativo. O Galopo, depois de um longo período de inatividade, a gente teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi na nossa estreia. Hoje um período um pouco maior dentro do programado, toda a carga muito bem ajustada e controlada, e essa evolução de maneira gradativa. É um cara que sabe fazer gols, isso já é uma amostra desde o ano passado, né? Em várias oportunidades ele foi decisivo. Ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida. Ele ainda, assim que ele atingiu o seu melhor nível de jogo, por mais que fisicamente ele esteja recuperado da lesão, a gente sabe que o jogo é diferente, né? Alguns aspectos são muito específicos e é isso, ele precisa jogar, não tem jeito. E ressaltaria também a entrada do Nicão, que foi outra alternativa boa que nós recuperamos aí para a sequência do nosso ano. Técnico, falando sobre as estatísticas, né? As estatísticas mostram o São Paulo melhor que o Mirassol, mais posse de bola, mais finalização e também mais passe, né? O que o senhor acha que faltou para vir o segundo gol e sair com a vitória? Os números, eles foram bons, reflete muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva como a do Mirassol, sempre que saía num contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo, então nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada, sempre pontuando, é o melhor cenário, então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações, no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade, que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. Carpini, boa noite. No próximo jogo contra a Arcido Neto no próximo jogo contra a Portuguesa, você pretende, de repente, relacionar o Arboleda, o Rames e também o Rafinha? Existe alguma previsão nesse sentido? Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem um controle de cargas e a gente está procurando seguir isso muito à risca, justamente pela quantidade de jogos e pelo elenco do São Paulo nos permitir essa rodagem no elenco, tamanha capacidade que nós temos.
Então, em relação a essas três situações em específico, a gente ainda precisa entender um pouco mais agora a nossa representação a partir de quinta-feira, entender o que a gente tem de melhor para o jogo da Portuguesa e não deixar de pensar também na nossa sequência. Então hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, né? Vamos respeitar muito o que foi planejado internamente, isso independente do resultado, mas como eu falei na pergunta anterior, trabalhar todo esse planejamento e respeitar o que está sendo feito, conseguindo sempre somar, pontuar numa competição tão difícil, onde a gente vê o início dos clubes do interior, né? Eu acompanhei a rodada anterior, os jogos que fizeram, Guarani, Novo Horizontino, o próprio Mirassol, então a gente sabe que o Campeonato Paulista isso é muito difícil e, como eu disse também anteriormente, uma equipe que poderia aí seguramente estar jogando a Série A do Brasil desse ano, questão de alguns detalhes, praticamente a mesma equipe que nós enfrentamos, tem uma dificuldade muito grande. Esse planejamento para a próxima partida para a Portuguesa já é pensando no grande jogo contra o Corinthians e também da Supercopa, então vocês têm 2 clássicos na próxima semana, então para essa partida portuguesa, o planejamento é já visando a próxima semana? Não, o nosso planejamento é jogo a jogo. O jogo mais importante para nós é sempre o próximo, né? Hoje, para trás já ficou Corinthians, os clássicos, a decisão. Quando chegar no momento, nós vamos falar sobre isso, entender o que a gente vai ter de melhor, mas vamos passo a passo, de maneira gradativa. O planejamento é em cima do volume de treino, da carga para esses atletas em relação ao nosso início de temporada, para a gente poder ter um grupo mais equilibrado possível e não perder nenhum atleta por conta de um excesso nesse início que vai fazer falta na nossa continuidade. Então, para nós não tem Corinthians, não tem Supercopa, nós temos a Portuguesa no sábado, um jogo muito difícil, e a gente vai entender o que tem de melhor para esse jogo, pensando também em toda essa rotatividade também do elenco. Boa noite. Com a necessidade de se poupar o Igor Vinícius, né, voltando de lesão, você optou por uma formação com 3 zagueiros. Você entende que é uma formação que só pode ser mais utilizada durante o ano, ainda com um pouco de tempo de trabalho, mas não só numa situação emergencial, mas durante a temporada, pelo elenco que se tem hoje? Sem dúvida, nós temos aí próximo das 70 jogos no ano, então o São Paulo vai precisar criar alternativas, né? Não só de rotatividade individual, mas também de um esquema tático dentro do ano. E sem dúvida pela capacidade que nós temos ali também na linha defensiva. Nesses 2 jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que vinha muito sólida o ano passado, né? Então esses ajustes é bom para a gente entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo, né? Ainda falta o Arboleda ter a oportunidade de nos ajudar, de participar. Então é uma situação que a gente pode usar, e claro que a gente precisa de um pouco mais de tempo para treinar alguns comportamentos em cima disso. Foi muito mais dentro da recuperação da nossa estreia para hoje, nós ajustamos muito mais na conversa, no movimento tático bem tranquilo, então isso foge um pouco da situação real do jogo, mas como são atletas de altíssimo nível e preparados para essas situações, acho que fica muito mais fácil você colocar a ideia e eles executarem. Claro que os erros vão acontecer, eles fazem parte do processo e a responsabilidade não é deles, eles fazem aquilo que a gente combina, aquilo que a gente pede, que a gente treina para ser feito. E mediante isso nós também temos um adversário que se prepara para enfrentar o São Paulo. Então, sem dúvida, nós vamos ter que criar algumas alternativas dentro da nossa temporada. Tá aí, Capri. Thiago Carpini falando lá em Mirassol depois desse empate do São Paulo 1-1, o próximo compromisso do Tricolor Paulista sábado contra a Portuguesa no Morumbi, Capriotti. E volta já, daqui a pouquinho, né, PDV? Isso, exatamente. São Paulo já retornando aí dentro de algumas horas e já iniciando o trabalho para esse jogo contra a Portuguesa na cidade de São Paulo a partir de amanhã. Ele não quis falar muito ali sobre o time que vai pegar a Portuguesa, né? Falou ali de carga, de trabalho dos jogadores, mas você consegue já dar uma adiantadinha pra gente, porque a sequência é essa, não é? É Portuguesa sábado no Morumbi, é Corinthians na terça-feira que vem na Neoquímica Arena e Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil no outro domingo, 4 de fevereiro. Sequência bem difícil aí para o São Paulo,
Como é que o Carpini deve usar os jogadores do elenco nessas partidas aí, hein, PDV? Exatamente, Capri. Inclusive, o Carpini deu boas sabonetadas, podemos dizer assim, nessa coletiva, né? Não disse muita coisa não, nem se conta de fato com esses jogadores que ainda não estrearam para o jogo de sábado. Mas, conversando com algumas pessoas, a informação que a gente tem é que existe um planejamento para que o James Rodrigues atue pela primeira vez no sábado. Não só o James, mas também Rafinha e Arboleda, justamente porque a diretoria, a comissão técnica, né, quem comanda o futebol do São Paulo, querem já realizar um primeiro teste, sentir de fato como que esses atletas vêm, porque eles começaram um pouco atrás essa questão da parte física, né? O próprio Carpini tem colocado isso nos últimos dias. Então existe sim a intenção que pela primeira vez Rafinha, Arboleda, James Rodrigues e Michel Araújo fiquem à disposição do Carpini para o jogo de sábado. Se o Carpini vai utilizá-los entre os titulares ou não, aí é uma outra questão. Mas dentro do primeiro cronograma do São Paulo é de que esses jogadores estejam à disposição sábado para que na terça-feira tenham ainda mais condição contra o Corinthians e no outro final de semana também contra a equipe do Palmeiras, viu, Capri? Bom, ele tem esses jogadores aí para poder trabalhar da melhor maneira possível. Tem alguém machucado aí no São Paulo, ou PDV? Machucado mesmo, Capri, só o Rodrigo Nestor, né, que vem de uma cirurgia no final do ano passado. Este sim está completamente fora de combate. O Lucas foi poupado hoje, sem nenhum problema, e o Eric, né, seria utilizado hoje também, sentiu algumas dores musculares e ficou de fora. Mas departamento médico mesmo, jogador no DM, só o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor é o jogador que agora vai ser trabalhado. E de pensar em PDV que num passado não muito distante, né? O departamento médico do São Paulo vivia cheio, lotado, torcedor são paulino preocupado. Hoje essa realidade mudou bastante, não é? Ah, sim. O São Paulo teve problema até ano passado, num dado momento, com 4, 5 jogadores se recuperando de cirurgia, né, Capri? Galopo, Ferrarese, Thales Costa, né? Daí na reta final do ano, o Nestor, o próprio Caleri também acabou tendo de passar por cirurgia. O Lucas teve um problema na reta final da temporada. O Arboleda ficou um mês afastado por questões musculares. Assim, não dá para dizer que é um passado tão distante assim esse problema do São Paulo com o departamento médico. Mas, diferente das últimas temporadas e dos últimos meses, de fato, o São Paulo começa o ano com o departamento médico praticamente vazio, né, Capri? Começa aí de uma maneira mais positiva aí essa temporada. Valeu, PDV! Então, bom descanso pra você. Amanhã estaremos juntos aí na programação da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem Resenha Seguro Bet às 5 da tarde na Bandeirantes, com Paulo do Vale, com Pedro Martelli, com a Gabi Santos, com Bruno Milhose, a Júlia Polo. É o time do Resenha Seguro Bet, todos os dias às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes, falando de esporte de uma maneira aí descontraída, com uma linguagem bem peculiar, para vocês acompanharem aí no final da tarde as notícias do seu time, do seu clube, com análise, com debate, com bom humor, com a rapaziada aí, com a garotada, com a meninada da Bandeirantes, a partir de 5 da tarde, Resenha Seguro Bet. Se você não ouviu, programe aí, se acerte, se ajuste, e amanhã o Paulo do Vale estará com todo o timaço aí do Resenha Seguro Bet. Até lá, PDV. Bom descanso. Isso aí, Capri. Tchau. Tamo junto. Um abraço pra você. Até amanhã na programação da Rádio Bandeirantes e aqui no Resenha Seguro Bet. Um abraço. Valeu. 10h13. Eu queria ouvir o ouvinte Bandeirantes. Tô com saudade de ouvir o nosso ouvinte, hein? Tô com saudade de te ouvir. Então, vamos fazer o seguinte. Pode mandar sua mensagem agora aí pro Enzo Ortega, no nosso WhatsApp, 999048756. 999048756, DDD 11 para quem está fora de São Paulo, 999048756. Manda sua mensagem aí, mas não manda comprida não, curtinha aí, tá? 20, 30 segundos no máximo, pra gente poder ouvir o máximo possível de ouvintes. Então pode mandar aí, tema livre, pode analisar, pode cornetar, pode elogiar, perguntar, fazer o que você quiser.
na sua mensagem do WhatsApp. Daqui a pouquinho, com Enzo Ortega, a gente vai colocar você aqui. Vamos dar voz ao ouvinte Bandeirantes nesse apito final do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E depois do intervalo, nós também vamos ouvir as informações dos outros times nesta terça-feira. Corinthians, Palmeiras, Santos, equipes que vão entrar em campo ainda na segunda rodada do Campeonato Paulista. Amanhã tem o Corinthians em ação às 7h30 da noite, depois o Palmeiras às 9h35 e na quinta-feira é a vez do Santos. Além da decisão da Copinha, na próxima quinta-feira, entre Corinthians e Cruzeiro, 3h30 da tarde na Neoquímica Arena, jogo que também terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Então, manda sua mensagem aí, daqui a pouquinho você vai falar com a gente aqui no apito final. Ó o quinto final marcando aí 10h15, hora oficial do Brasil. 22h15. Apito final pela rede Bandeirantes de Rádio. Depois de Mirassol 1, São Paulo também 1. Já voltamos por aqui. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta, a partir de 26 de janeiro, às sextas-feiras, Elvis Experience, às 9 da noite. Sábados, Embalos de Sábado à Noite, às 20 horas. E o espetáculo O Coringa, com Maurício Dollens, às 22. E aos domingos, Aba Experience, às 7 da noite. Dia 3 de fevereiro, QG Animal. E dia 4 de fevereiro, o Show da Luna. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em ru.com. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h18, já estamos de volta com o apito final pela rede Bandeirantes de Rádio. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui também na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A live está no ar, você pode nos acompanhar em áudio e vídeo. Venha com a gente aí. Um abraço aqui ao Matos Filho, a Débora Alcântara, também ao Piodo Giório.
É isso aí, valeu Piodo, muito obrigado pela sua mensagem aqui, Mariceu Oliveira. Amanhã tem jogo da seleção? Não, seleção foi hoje. Aliás, deixa eu dar uma passada com o Enzo Ortega aqui, para conferir o placar do jogo da seleção brasileira. Tem mais jogo das eliminatórias, não, do pré-olímpico, Jogos Olímpicos de Paris 2024. Aliás, Jogos Olímpicos de Paris é aqui na Bandeirantes, hein? Ah, você vai ter grande cobertura dos Jogos de Paris aqui na Rádio Bandeirantes. Pode ficar preparado aí, porque vai ser uma Olimpíada incrível. Incrível e claro, como sempre, como eu digo sempre para vocês aqui, esse microfone da Rádio Bandeirantes há quase 90 anos ajuda a contar a história do Brasil e do mundo. E não vai ser diferente, claro, nos Jogos de Paris. Então o microfone Bandeirantes também estará presente na capital francesa, porque vai ser uma Olimpíada épica, histórica, né, com grandes atrações, grandes atletas. Time Brasil se preparando aí, uma expectativa muito grande para que o Brasil tenha mais uma vez um grande desempenho, supere o desempenho em Tóquio há 3 anos, há quase 3 anos, né? Deveria ter acontecido em 2020, Jogos de Tóquio, mas foi prorrogado para 2021 por causa da pandemia. Então há quase 3 anos o Brasil esteve em Tóquio e há uma expectativa de que o time Brasil consiga superar os números de Tóquio. E vai ser uma grande Olimpíada, né? A França está preparando uma grande Olimpíada. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A abertura dos Jogos Olímpicos, de uma maneira inusitada, pela primeira vez, vai acontecer no Rio Sena. Você já pensou uma abertura de Olimpíada no Rio Sena? Um negócio sensacional. As delegações desfilando pelo Rio Sena. Além, claro, não é, de todo o charme, de tudo aquilo que envolve uma cidade como Paris. Então, vai ser um ano, eu tenho dito aqui, não é, que vai ser um ano, grande ano esse de 2024, porque não só Olimpíadas, mas vamos ter também Copa América de futebol com a seleção brasileira nos Estados Unidos, o time do técnico Dorival Júnior, eliminatórias da Copa com a seleção do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Olha, um ano de muitas coisas importantes. E, é claro, o microfone Bandeirantes estará presente nisso tudo. Por isso, eu quero convidar você para estar conosco aqui, não é? Para ficar conosco. E quero já, então, o Enzo Ortega trazendo aqui o placar desta terça-feira, o que já aconteceu e o que está acontecendo, porque tem bola rolando ainda no Campeonato Paulista, não é, Enzo? Isso mesmo, Capri. Falando um pouquinho disso que você estava comentando, né? O Brasil venceu a Bolívia hoje pela estreia do pré-olímpico, gol de Endrick aos 3 minutos do primeiro tempo e também encerrado. Empate entre Equador e Venezuela, ficaram no 1-1. Falando um pouco dessa tabela do Brasil no momento, Equador com 4 pontos, Brasil em segundo com 3, Venezuela em terceiro com 2 pontos, Bolívia em quarto com 1, Colômbia ainda não pontuou. O grupo B, o Peru em primeiro com 3 pontos, Argentina e Paraguai com 1 ponto, Uruguai e Chile, por enquanto, ainda não pontuaram. O pré-olímpico continua amanhã às 5 horas da tarde com Paraguai e Uruguai e às 8 horas Peru e Argentina. E rolando no momento lá na Arena Inamar em Diadema, jogo no intervalo, Água Santa e Botafogo de Ribeirão ainda não marcaram. Segue 0-0 amanhã o Campeonato Paulista. Essa segunda rodada continua com Portuguesa e Bragantino, Ituano e Corinthians, Guarani e São Bernardo, Palmeiras e Inter de Limeira. Atualizando a tabela do Campeonato Paulista após o empate do Mirassol com o São Paulo por 1-1. O São Paulo fica na liderança do grupo D com 4 pontos. São Bernardo vem logo na sequência. Agora, o Mirassol fica na segunda colocação com 2 pontos. O Corinthians está liberando o grupo C. Então, grupo C, Corinthians, Mirassol, Inter de Limeira e Bragantino. O grupo D, São Paulo, São Bernardo, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão. Lembrando que, no momento, Água Santa e Botafogo estão jogando, por enquanto, empate sem gols lá em Diadema, Capri. Muito bem, são 10 horas e 23 minutos, tem mensagem chegando aí já, não é, Enzo? Daqui a pouquinho temos sim. Colocar aí os nossos ouvintes aí, né? Muito ouvinte ou pouco ouvinte? Precisa demais, viu, Capri? Tem bastante, mas nós sabemos
que o ouvinte Bandeirantes está sempre conosco no apito final, então todas as mensagens de áudio, lembrando pessoal, mandem mensagens de áudio um pouquinho menores, de 1 minuto, não dá, coloquem de 30 segundos, falando seu nome, da onde está gravando, se estava assistindo o jogo conosco, onde estava assistindo com os amigos, que eu estou aqui de olho nas mensagens e colocando ao vivo aqui no apito final, Capri. Então vamos lá, 999048756, já tem mensagens dos nossos ouvintes. Eu prometi aqui informações dos demais times paulistas nesta terça-feira, então já falei rapidamente com o Zaidan sobre o Corinthians, vou convocar o Pedro Ramiro que vai trazer as informações do Corinthians de hoje. Mais um dia aí cheio de micos para a diretoria corintiana, né? Meu Deus, como essa diretoria também consegue ser atrapalhada. É impressionante. Hoje com problemas com patrocínio, com o Mateuzinho. O Pedro Ramiro vai explicar pra gente. Então, vamos trazer aqui o setorista, o repórter que está diariamente lá no Corinthians, acompanhando de perto todos os desdobramentos do timão. E vamos lá então, atenção, Pedro Ramiro, fala do Corinthians pra gente essa terça-feira do timão. Fala aí, Ramiro, boa noite. Fala, rapaziada, um abraço pra vocês, um abraço pra quem tá ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Pois é, vamos falar sobre essa situação do Mateuzinho com informações da desistência do Corinthians pela contratação por empréstimo do jogador que pertence ao Flamengo. O Corinthians insistia em algumas possibilidades que tinha pela frente, e a principal delas era a permanência do Mateuzinho num empréstimo que seria com algumas condições. Entre essas condições, a possibilidade no final do empréstimo, que seria de 1 ano, a contratação também do Mateuzinho em definitivo por 6 milhões de euros. Isso não foi apoiado pelo Flamengo, que na sequência oferece um valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros. E o Corinthians também não teria nenhuma taxa de vitrine. O Timão tinha proposto 20% nessa taxa de vitrine. A cláusula também de retorno imediato pesou na possibilidade. Então, o próprio Matheus França deixou as dependências do CT Joaquim Grava, não fará mais parte, portanto, do Corinthians, pelo menos por enquanto, né? A gente sabe que essa novela do futebol, muita coisa pode mudar, mas o fato é que é um atleta que, apesar de ter chegado ao Corinthians, de ter treinado, só faltou ser apresentado. O próprio Rubão disse ontem também, em entrevista à Rádio Bandeirantes, de que estava tentando chegar a um denominador comum com a equipe rubro-negra, mas ele não faz mais parte dos planos do Corinthians. A comissão técnica já foi avisada e o Matheus França fica frustrado, afinal ele tinha sim o interesse em permanecer no Timão, mas isso não acontecerá, pelo menos por enquanto, nessa negociação envolvendo o Matheus França, lateral de 23 anos, lateral direito, que agora retornará, pelo menos a expectativa é de que amanhã ele volte ao Flamengo para tomar conta aí dessa possibilidade de continuar na equipe rubro-negra. Claro, todos os detalhes a gente traz aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos. Valeu, Ramiro. A diretoria do Corinthians precisa dar uma despertada aí, não é? Precisa dar uma acordada. Porque precisa parar de falar, primeira coisa. Precisa dar uma recuada aí, parar de falar tanto e trabalhar mais. É fato que trabalhar sem dinheiro também é difícil. Mas prometeram tanto antes de assumir, que a expectativa foi lá pra cima, não é? E por enquanto nada. Né? Nada assim de efetivo ali que você diz, poxa, isso aqui tá dando certo, isso aqui foi bacana. Cada dia é uma notícia negativa. Hoje com a questão do patrocínio, dessa multa que o Corinthians vai ter que pagar, vai ter que desembolsar pelo menos 20 milhões de reais. Esse caso do Mateuzinho, que é constrangedor, né? Você imagina você ter um jogador ali treinando já com o elenco, treinando com os companheiros, aí você chama o rapaz e diz, não dá, você tem que voltar pro Flamengo porque não vamos aceitar o contrato nas bases que o Flamengo está impondo. É constrangedor para todo mundo. Para o jogador, que já estava ali numa expectativa enorme de vestir a camisa do Corinthians, de ter uma temporada num outro clube. E para o Corinthians, constrangedor para a diretoria. Né? Primeiro de ter que comunicar isso ao atleta e depois de ter que dar uma satisfação ao torcedor do porquê
o atleta não vai ficar, né? E no caso do patrocínio, o presidente ter dito que falhou ali, que não prestou atenção na questão da cláusula. Quer dizer, ele, o departamento jurídico, todo mundo, né? Todo mundo. Então a diretoria do Corinthians precisa trabalhar mais e falar menos. E jogar menos para a torcida. Menos para a torcida. Esse negócio de ficar se reunindo aí com torcida uniformizada, organizada, a torcida uniformizada representa 0,01% dos milhões de corintianos. Então, por respeito a todos os torcedores, todos, e a maioria inclusive, né? Não precisa se reunir com torcida organizada, vestir camisa de torcida, botar boné. O respeito que o torcedor quer é nas atitudes, no trabalho, no dia a dia. Você gosta de levar torcedor para dentro do clube, para fazer reunião, isso é tudo bobagem. Porque se o Corinthians começar a perder 2, 3, 4 jogos, esses mesmos torcedores vão se voltar contra a diretoria. Então não tem que fazer nada disso aí. Tem que trabalhar direito, trabalhar sério. Não precisa fazer nada desse negócio de ficar levando torcida aí para passar a mão na cabeça de torcedor. A torcida tem o seu papel lá na arquibancada. Lá é o papel da torcida. Esse negócio de ficar reunião, encontro, porque a gente respeita. O respeito é o trabalho sério. Esse é o maior respeito que a maioria gigantesca da torcida do Corinthians espera dessa diretoria. Bom, é isso então. Enzo, eu quero uma rodada de ouvintes aí. Daqui a pouquinho vamos ouvir informações do Palmeiras e do Santos também. Quero os ouvintes agora aqui participando do apito final. 10h30, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Vamos lá colocar ouvintes, dar voz ao ouvinte Bandeirantes, Enzo. Vamos lá, Capri, tudo separadinho aqui pro ouvinte participar aqui conosco do apito final. Na sua mensagem do WhatsApp. Boa noite, Capriotti, que é o Paulo de Mauá. É um prazer ouvir você de novo, voltando das férias merecidas. E vamos tocar aí, quem você, na sua opinião, vai ser o campeão paulista? Na minha opinião, como palmeirense, o Palmeiras. Mas vamos ver aí o que tem pra gente esse ano. Um abraço. Valeu. Boa noite. Valeu, um abraço para você também. E para mim é bola de segurança, né? Como você é. Palmeiras. Palmeiras é bola de segurança no palpite, né? É o melhor time, a equipe mais ajustada. Então, para mim também vai dar Palmeiras como campeão paulista. Vamos ver se a gente acerta aí o nosso palpitão, tá bom? Obrigado pela mensagem aí. Vamos lá, tem mais aí. Vai, Enzo! Boa noite, Capriota. Os ouvintes aí do apito final aí. Pô, tá com saudade, né, Capriota? Você curtiu muito, hein? Você que tinha abandonado nós aí. Eu sou teu fã, meu Capriota. Palmeirense aqui, Antônio Palmeirense aqui do Guarujá, Praia do Perequê. O que você diz do meu Palmeiras agora, esse ano que vai entrar aí? Você é candidato a ganhar alguma coisa ou não? Será que nós atropelamos um bocado desses times aí ou não? E o que você achou das contratações do Palmeiras aí? Fala aí pra mim, Capriota, por favor. Boa noite, forte abraço, bom fim de programa pra vocês aí. Valeu, um abração. Fica todos com Deus aí. Valeu, grande abraço. Amém, você também, grande abraço, muito obrigado. Não, o Palmeiras é pontual nas contratações, né? Esse Aníbal Moreno, ele entrou no jogo, apesar do Palmeiras não ter jogado bem, ter merecido perder na estreia contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi melhor, mas o empate, né? Quando o time é eficiente, como o Palmeiras acontece isso, né? Vai lá e acaba arrancando um empate, mesmo não jogando tão bem. Mas claro que é só o primeiro jogo, o Palmeiras vai melhorar muito, porque o Palmeiras é candidato a tudo nesse ano. E a gente viu o Aníbal Moreno, esse rapaz vai jogar bola no Palmeiras, hein? Esse rapaz vai jogar bola no Palmeiras. Grande contratação. São contratações pontuais. Por isso, o Palmeiras é essa equipe aí que sempre entra ano, sai ano, entra como favorito nas competições que disputa. Então fica tranquilo aí que aí no Guarujá você vai certamente comemorar título ou títulos do Verdão nessa temporada. Vamos lá, mais uma aí. Vai, Enzo! Boa noite, Capri. Boa noite a todos. Esse bolo do Mateuzinho aí. Ei, Corinthians, hein? Eu queria fazer só uma pergunta. O Flamengo já pagou o Alan? Lembra do Alan que ia vir pro Palmeiras, 50 milhões? Como é que tá essa situação? Porque tem muito flamenguista tirando o sarro do corintiano. O Corinthians tá devendo, deve as marmitas, deve não sei o quê, né? E marmita ainda é processo, né? Quero saber, eles pagaram lá o Alan pro Atlético Mineiro? Eu disse tá pregando. Boa noite, obrigado.
Não sei te dizer se foi pago ou não, mas é isso, né? Os times aí que se ajustem, que se acertem aí, mas se tiver devendo vai ter que pagar, porque a cobrança vem rapidinho. Muito obrigado, um abraço para você também. Vamos lá. Boa noite, Capriotti. Estou acompanhando aqui o jogo, que é o Elson da Praia Grande. E minha opinião é o seguinte, é o fato de mexer nessa lei daí de que o goleiro aí, Muraves, que atrapalhou o gol do Galopo. Poxa, mano, acho que tem que rever, porque o cara não participou da jogada. O goleiro usou isso para anular o gol e o juiz acabou entrando aí. Eu acho não errado, porque a jogada foi limpa e mesmo sendo corintiano, hein, rival. Abração a todos, Deus abençoe. Valeu, um abraço para você também. É um lance interpretativo, né? Ele interpretou que houve uma interferência ali pro goleiro, pro Muralha no caso, e ele acabou, anulando o gol. Não é um absurdo, não. Não é um absurdo. É a interpretação ali. Esse é um lance bem interpretativo que cabe ali ao VAR, cabe ao árbitro interpretarem. O VAR chamou o árbitro para ele analisar, ele acreditou que houve ali a interferência, acabou anulando o gol. Eu vou te falar, eu não anularia. Eu também não anularia, não. O gol foi tão bonito, foi um golaço, né? Tanta eficiência, que eu não anularia. Eu não enxergo ali uma interferência direta, né, do Caleri no lance. E o Galopo bateu na bola com uma felicidade, uma maestria. Como bate na bola esse argentino, impressionante. Obrigado pela mensagem, um abraço para você. 10h35, mais uma e depois nós vamos ouvir as informações do Verdão. Vai lá, Enzo. Boa noite, Capri. César de Santos, santista aqui da Baixada, motorista de aplicativo, sempre ouvindo vocês. Pô, Capri, esse caso aí lá do patrocínio do Corinthians. Ô, Capri, desde o começo, não é que eu esteja secando o Corinthians, não. Eu gostaria até muito que desse certo. Mas desde o começo, Capri, eu sabia que tinha algum boi na linha. Tava muito fácil, gente. 360 milhões não é nada, não é pouco dinheiro. Grande abraço. Pois é, César. Um abraço para você também. É isso, né? São esses milagres, né, que a gente vai ouvindo e vai acreditando. Olha, vamos ver, esperar aí, porque pelo jeito vai vir mais coisa, né? Cada dia tem um problema no Corinthians. Vamos ver qual vai ser o de amanhã, né? Qual vai ser o problema dessa quarta-feira no Corinthians. Mas é isso aí, 360 milhões. Dinheiro não nasce em árvore, né? É duro ganhar dinheiro. E as empresas também têm as suas dificuldades. Não é assim, não. Vamos dar 10 milhões por mês aí. Imagina, o negócio é complicado. Tem muitas cláusulas, tem muita coisa. É uma coisa que os clubes precisam botar a mão na consciência e entender que não tem farra. Não tem farra, não. E para acabar com a farra não é fácil. 10h37, já tem mais, hein? Daqui a pouquinho eu coloco mais ouvintes aqui no ar. Pode mandar sua mensagem pra gente aí no 999048756. 999048756 é o WhatsApp da Bandeirantes, DDD 11 para quem está fora de São Paulo. Já, mais ouvintes participando conosco. Agora, as informações do Palmeiras, o Verdão, nessa véspera de mais um jogo no Paulista. Quem traz as informações do Palmeiras é o Gustavo Soler. Diz aí, Soler. Boa noite, Capri, abraço para você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras fechou no início da tarde de hoje a sua preparação para o jogo desta quarta-feira contra a Inter de Limeira no Allianz Parque às 9h35 da noite, já sabendo que poderá contar com os retornos de Joaquim Piquerez e Gabriel Menino. O lateral esquerdo uruguaio vive a expectativa até de já retornar como titular da equipe do técnico Abel Ferreira. O Piquerez que perdeu os últimos jogos por causa de uma entorse no joelho esquerdo sofrida na partida contra o Internacional na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Já o meio-campista se recupera de uma fratura no tornozelo, precisou passar por cirurgia e agora reinicia a temporada disputando vaga com Richard Rios para, neste momento, tentar formar a dupla de volante ao lado de Zé Rafael. Lembrando
que Aníbal Moreno e Fabinho também estão neste duelo. O único garantido entre os volantes do Palmeiras é o próprio Zé Rafael e, por sinal, Capri, ele postou nas redes sociais a sua meta para o ano de 2024. Camisa 8 do Alviverde quer completar 75 jogos nesta temporada. Caso isso aconteça, ele chegará à marca de 350 partidas vestindo a camisa do seu clube do coração, o Zé Rafael, que é palmeirense desde criancinha. Então, com isso, um provável Palmeiras para o jogo de amanhã na sua casa, que não estará 100% cheia, até porque um palco está montado no setor do Gol Norte. Deve contar com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, meio de campo de Mike na direita, Piquerez na esquerda, Zé Rafael e Richard Rios como volantes e Rafael Veiga fechando o setor do meio de campo. No ataque, Rony, Breno Lopes ou Flaco Lopes. O argentino está na disputa por esta vaga no time titular. Por sinal, ontem à noite o River Plate novamente procurou o Palmeiras para tentar convencer o Verdão para negociar este atleta que, é claro, né, Capri, não está 100% satisfeito por não ter minutos em campo. Na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, sequer o Flaco Lopes entrou no compromisso contra o Novo Horizontino, mas o Palmeiras não tem o interesse em vender o Flaco Lopes para o River Plate porque sabe que a equipe argentina, que tem o apelido de milionários, mas neste momento não está com tanta grana assim, e não vai investir os mesmos 10 milhões de dólares que o Palmeiras pagou ao Lanús para contar com o Flaco Lopes. E o técnico Abel Ferreira ainda observa esse jogador como uma figura importante dentro do elenco. Ele não é fundamental, não é uma das atrações do time do Palmeiras na espinha dorsal, mas é um jogador que o Abel ainda confia, quem sabe amanhã pode escalar o Flaco Lopes entre os titulares. Uma terça-feira também, né, Capri, onde presidentes e donos de clubes bateram boca, né? O Palmeiras, por meio de uma nota oficial, afirmou que não foi atrás do Júnior Santos do Botafogo. Hoje pela manhã, o John Textor, né, proprietário do Botafogo, falou que não negocia nenhum jogador com equipes que não joguem 11 contra 11, né, novamente fazendo acusações que o Palmeiras teria manipulado a disputa do último Campeonato Brasileiro. A presidente Leila Pereira também, né, já alfinetou o John Textor, então não existe nenhum tipo de negociação entre Palmeiras e Botafogo pelo Júnior Santos. Carinhosamente, né, Capri, no futebol paulista, o Júnior Santos era conhecido como Júnior Berimbau. E para a gente fechar este boletim, trazendo uma boa notícia para o torcedor palmeirense, já que amanhã o Allianz Parque não terá 100% da sua capacidade, no domingo sim. E aí será um clássico contra o Santos, então com o estádio 100% palmeirense, né? Já que não teremos a divisão com a torcida visitante. O Verdão fez um acordo com a W Torre para desmontar toda a estrutura de palco da atração que terá na Casa Palestrina neste sábado, e com isso o Palmeiras poderá utilizar 100% das suas cadeiras neste compromisso contra o Santos. Por sinal, o último clássico Palmeiras e Santos no Allianz Parque foi em setembro de 2022, gol marcado pelo Merentiel, hoje jogador do Boca Juniors. Então, o Palmeiras vive a expectativa, Capri, de colocar mais de 40 mil torcedores no Clássico da Saudade neste domingo, às 6 horas da tarde. E amanhã, transmissão da Rádio Bandeirantes, narração do Rogério Assis. Eu estarei nos comentários com reportagens do Bruno Milhose e o Palmeiras que vai a campo 9h35 da noite. É isso aí. Amanhã, nossa transmissão 9h35, como disse aí o Gustavo Soler, não é? Palmeiras que começou, e claro, não é? Como disse o Zaidan agora há pouquinho aqui, não adianta a gente achar que vai ter aí jogos fantásticos nesse início de temporada, que vai voar. Não, nada disso, né? O Palmeiras domingo não jogou bem contra o Novo Horizontino, poderia ter perdido o jogo, mas é absolutamente normal. Amanhã, se não jogar bem, normal. O time tá se ajustando, tá treinando, tá ganhando condicionamento físico. Então, essa aqui é uma fase da temporada que o torcedor tem que retirar todas as expectativas do time. Tanto se o time fizer um grande jogo, como se for muito mal. Não dá pra avaliar nada agora, absolutamente nada. Tem muito time aí que vai chegar jogador ainda. Então, olha,
É que o Palmeiras é um time tão acertado, né? E o Abel Ferreira é um treinador tão competente que o torcedor fica mais tranquilo. Mesmo que tenha um problema aí amanhã, eventualmente algum problema amanhã, sabe que com o elenco que tem, vai conseguir fazer uma recuperação e vai brigar por tudo nessa temporada do Campeonato Brasileiro. Vai brigar por tudo. E para mim, né, como já disse aqui, com bola de segurança, o Palmeiras é o favorito a conquistar o Campeonato Paulista mais uma vez. Quintilal vai marcar 15 para as 11, hora oficial do Brasil. Preciso aqui das informações do Santos Futebol Clube. O Santos que estará em campo na próxima quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Começou bem na estreia, né? Grande vitória fora de casa contra o bom time do Botafogo de Ribeirão Preto. E tem agora mais uma missão nessa quinta-feira. E o Bruno Migliozzi conta pra gente as informações do Peixão. Fala aí, Bruno. Fala, Capri, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes, chegando com algumas atualizações do Peixe, que teve confirmações nessa terça-feira, principalmente em relação ao seu elenco. Vinícius Zanocelo, volante que foi relacionado no primeiro jogo, estava entre os jogadores que o técnico Fábio Carille pretendia aproveitar durante a temporada, foi emprestado ao Estoril de Portugal até o fim de 2024, foi uma proposta ali pelo volante de 22 anos e no final tem opção de compra, então ele não permanece no Santos para a sequência da temporada, mais uma baixa no Peixe, que ainda não conseguiu se livrar de outros jogadores, né? Casos de Mendonça, Lucas Lima, que seguem com contrato com o Santos, mas não serão aproveitados. Outra novidade importante é a confirmação de que o Santos vai jogar no Morumbis, no Morumbis, em São Paulo. O Peixe do presidente Marcelo Teixeira, que busca uma aproximação do seu torcedor paulistano, confirmou aí o duelo pela quinta rodada do Paulistão contra o Guarani. Esse jogo foi alterado também para o dia 3 de fevereiro. O São Paulo vai estar jogando no dia 4 de fevereiro a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em BH. Então, com o Morumbi vago, o Santos, portanto, joga aqui na capital paulista o duelo válido contra o Guarani pela quinta rodada do Paulistão. As informações do Santos, confirmações aqui na Rádio Bandeirantes. Capri, valeu! Valeu, Bruno. Bruno Migliozzi, trazendo as informações do Peixão aí, portanto, jogando no estádio do São Paulo. Vai ser relativamente comum, normal isso, porque se o Santos efetivamente for em busca da sua nova arena, vai ter que encontrar estádios aqui em São Paulo. Pacaembu, aliás, o Pacaembu, que seria o palco da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, não está pronto. E vai levar um tempo ainda, hein? Pelo que a gente está vendo nas imagens ali, que estão circulando por aí, o Pacaembu vai levar um tempo para ficar pronto. E aí é um problema para o Santos. Se a obra na Vila Belmiro começar rapidamente, né? E aí vai ter que fazer acordo com o São Paulo para jogar no Morumbis, talvez com o Palmeiras para jogar no Allianz Parque, ou na Arena Barueri. Enfim, né? Vai ter que ir se virando enquanto estiverem obras a Vila Belmiro. Então vamos aguardar aí. Mas quinta-feira, mais uma vez, Santos em ação pelo Campeonato Paulista. O Santos que deixou essa boa impressão na estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver, né? O Santos não vai ser campeão paulista. É muito difícil que isso aconteça. O Santos está se preparando mesmo para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O grande título do Santos esse ano vai ser o retorno à elite do futebol nacional. É para isso que o Santos tem que brigar. Mas se puder fazer um Campeonato Paulista correto, pelo menos não tomar os sustos que andou tomando aí nas últimas temporadas, já vai ser uma evolução, né? São 10 horas e 47 minutos. Eu vou para o último intervalo do apito final e na volta tem mais ouvintes aqui para participar conosco, hein? No 999048756 eu vou fechar o apito final hoje com a participação dos nossos ouvintes que sempre abrilhantam demais o nosso apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já voltamos aqui com o apito final, não saia daí, parada rapidíssima. Você ouve aqui na Rádio